Olá pessoal, se você clicou nesse vídeo é porque você ou é muito fã, ou então não conhece e quer conhecer agora a história de um dos meus jogos favoritos, Disco Elysium: The Final Cut. Antes de qualquer coisa, é preciso ressaltar o seguinte: esse jogo é um RPG no qual as escolhas influenciam a sua história. E saibam que apesar de nesse vídeo eu contar a história do jogo, cada jogador vai ter uma história diferente, uma experiência única, com caminhos diferentes para enfrentar um problema apresentado dentro do jogo. Além disso, eu também preciso explicar um pouco das mecânicas de construção de personagem, para a gente entender como as escolhas são tomadas no jogo e como a história é construída. Antes do jogo começar, você tem que escolher qual será o arquétipo do seu personagem: pensador, sensível, físico, ou então o jogo dá uma opção de criar o seu próprio arquétipo. Como não é a primeira vez que eu estou jogando, eu criei o meu próprio arquétipo. Percebam o seguinte: eu posso aumentar ou diminuir o nível nas minhas aptidões. Nesse caso, eu coloquei muitos pontos em físico, poucos pontos em intelecto e alguns pontos em psique e motoras. Mas como que o arquétipo influencia o jogo? Bom, esse jogo basicamente é um jogo de diálogos e conforme você vai conversando com os NPCs do jogo, suas emoções conversam com você também. Eu vou chamar de emoção aqui, mas não necessariamente o jogo usa emoções como termo. O jogo usa o termo habilidade mesmo. E esses diálogos que você tem consigo mesmo acrescentam na narrativa do jogo, podendo te dar uma boa ideia no que fazer em determinada situação, ou até mesmo te dar más ideias, aquele famoso pensamento intrusivo. Inclusive, as emoções podem discutir entre elas para tentar te convencer a tomar determinada decisão. Além disso, diversas decisões que você toma é baseado em quanto você é bom com determinada emoção. O jogo rola dados e você terá sucesso ou não, dependendo do valor tirado nesses dados. Por exemplo, como eu coloquei pouco intelecto no meu personagem, eu sou ruim em lógica. Dessa forma, para escolher esse diálogo que eu estou mostrando, eu tenho apenas 17% de chance de ter sucesso nesse diálogo. E de outro lado, como eu coloquei muitos pontos em físico, eu tive 92% de chance de ter sucesso nesse diálogo agora. Pode ter ficado um pouco confusa a explicação, mas com o desenvolvimento do jogo, ficará mais claro. Percebam que eu ainda não falei sobre o que se trata o jogo, quem é o protagonista, e isso porque a história se trata sobre um homem que esqueceu de tudo, não lembra de nada. E nós agora vamos viver na pele esse personagem. Bora conhecer a história de Disco Elysium. Tudo tá escuro. Onde eu tô? O que me fez chegar nesse ponto que eu tô? Que vazio é esse que eu sinto? Essas são algumas perguntas que o protagonista faz para si mesmo. Mas ele não obtém nenhuma resposta. Mas ele começa a sentir um cheiro muito ruim. Um cheiro de bebida, vindo dele mesmo. A cabeça dele começa a doer muito, até que ele acorda. Que quarto é esse? Que bagunça é essa? Tem uma garrafa jogada no chão. Um toca-disco todo destruído. Minha calça tá no chão. Tem um sapato. Nem o par tá aqui. Tem uma gravata minha no ventilador. Que é isso que tá acontecendo? Lembra lá no começo que eu falei que o sucesso das suas escolhas dependem de quantos pontos você tem em determinada habilidade? Então, essa é a primeira checagem que você tem no jogo. Pegar a gravata enquanto o ventilador está se movendo. Percebam que eu não consegui pegar a gravata. E o jogo me puniu por isso. Eu tomei dano. Então eu tive que parar o ventilador e só assim eu consegui tirar a gravata de lá. Até a janela do quarto tá quebrada. O que será que aconteceu? Analisando a janela aqui, dá pra perceber que eu aparentemente joguei meu sapato pela janela. Bom,
Meu outro par deve estar lá fora então, né? Vou ter que procurar depois. Minha jaqueta também tá jogada no chão. Minha blusa tá pendurada toda amassada no box do banheiro. Tem uma pia e um espelho aqui do lado. A torneira já tá toda arrebentada. O espelho tá todo embaçado por causa do vapor da torneira. Pelo visto eu tava tentando acabar com a minha vida e não consegui. Vou tentar desembaçar esse espelho aqui pra ver como eu tô. Ver meu estado agora. Mas será que isso é uma boa ideia mesmo? Eu devo me ver? Eu vou primeiro sentir como tá meu rosto. O espelho tá embaçado ainda. Meu rosto tá meio inchado. O que é isso? Será que é a bebida que causou isso? Nossa senhora, eu devo estar horrível. Tá, vai. Vamos ver como é que eu tô. Não deve estar tão ruim assim. Minha nossa, eu tô parecendo morto. O que a bebida fez comigo? Essa minha cara, esse meu sorriso. Eu não consigo tirar esse sorriso da minha cara. Por que eu não consigo tirar? Eu devo ser muito famoso pra ficar andando com essa expressão na cara. Uma celebridade. Além disso, tá claro pra mim que esse sorriso faz muito sucesso com a mulherada. Já peguei tudo que eu achei. Melhor eu procurar meu sapato lá fora logo. Olha, mas tem essa moça aqui no corredor. Talvez ela saiba o que aconteceu ontem. Peraí. Eu sou um policial? Você tem certeza? E ela diz que sim. A não ser que eu esteja mentindo pra ela esse tempo todo. Como assim esse tempo todo? E ela fala que eu tô há 3 dias mexendo com assuntos oficiais da polícia. Além disso, ela ainda falou que nesses 3 dias eu só fiquei bebendo. Bebendo? Será que essa mulher tá reparando muito em mim? Será que ela me quer? Eu quero dar uma trepada em você. Depois de eu falar isso, ela começa a rir da minha cara. Mas é isso que você ouviu mesmo. Quero dar uma trepada com você. Mas aqui, eu tenho certeza que eu não sou policial. Quando eu falei isso pra você, eu devia ter mentido, sei lá. Ela então me pergunta se eu bebi muito até eu ter perdido a memória. Eu falo que é claro, alguém deve ter colocado alguma coisa numa bebida minha e eu me fudi muito. Ela então me diz que sente muito e diz que futuramente vai ser péssimo quando eu precisar interrogar ela. E ela deixa bem claro pra mim que não foi ela. Moça, volta aqui! Por que você me deixou aqui fora? Por que você tá fazendo isso? Não faz isso comigo. Anda, abre isso logo! Sua desgraçada! Abre essa porta! Essa desgraçada não vai abrir essa porta nunca. O que ela quis dizer que não foi ela? O quê? Por que ela me deixou aqui fora? Melhor procurar meu sapato logo. Tem uma porta que dá pra varanda aqui. Deve estar aqui fora. Aqui, achei meu sapato, mas a janela ainda tá quebrada. Ótimo, mais um problema pra me preocupar. Que mundo de merda. Melhor ir lá pra baixo logo. Deve ter alguém que possa me ajudar. Você que é o barman que trabalha aqui? Ele fala que não, é o gerente da cafeteria. Mas que diferença faz? Você é o barman, pronto. Esse cara é o Gart. E ele fala que é o gerente de 3 cafeterias. E na realidade, a mulher que fica no bar, ela sumiu daqui. E Gart, algo tá me dizendo que você não gosta de mim. Ele fala que eu sou um herói policial. Só que pelo tom de voz dele, dá pra perceber que ele tá sendo irônico. E ele me fala que eu destruí meu quarto e não resolvi o assassinato e nem removi o corpo. Resolvi o assassinato? Será que era isso que aquela mulher loura tava falando comigo? É isso que ela não fez? Ela não matou o homem? O Gart também comenta comigo que tem um homem me esperando na porta do hotel. Então tá, né? Vamos ver quem é esse cara. E logo de cara, dá pra perceber que esse homem faria de tudo pra salvar a minha vida. Como assim? Então cumprimento ele e ele se apresenta como Kin Kitsuragi, o tenente do distrito 57. Ele fala que eu devo ser do 41º, mas... Peraí, eu não sei meu nome. Qual será que é meu nome? Vou ter que inventar um aqui agora, meu Deus. Meu nome é Rafael Ambrosius Cousteau. Ele sugere que a gente fale com o gerente de novo para ter mais informações sobre o caso. E ele pergunta pra mim, você já descobriu alguma coisa sobre o caso? Não?
Ele então pergunta se eu removi o cadáver da árvore. Mas como assim cadáver? O que você tá falando? Claro que eu não tirei o cadáver de lá. Pelo que parece, ele já tá ficando de saco cheio de mim. E fala pra gente ir conversar com o gerente pra tirar o corpo lá depois. Mas só um momento. Se eu sou um policial, eu devo ter um distintivo, não? Só que eu não tinha nenhum distintivo comigo quando eu acordei. Pelo menos não no meu quarto. Que então fala pra gente reportar isso pra polícia, no carro dele. Conversando com o gerente de novo, o Kim pergunta se foi ele que contatou a polícia pra falar do cadáver. E o gerente fala que não foi ele, e sim a Sylvie, que é a mulher que trabalhou no bar. Então ele passa o número dela pra gente poder falar com ela. Eu pergunto então pro Gart aonde tá o corpo, e ele fala que tá num terreno perto do hotel, virando à direita ao sair. E Gart, você sabe quem que matou? Ele fala que não. Mas tudo isso é muito suspeito. Tem certeza que não foi você que matou, Gart? Ele fala que não. Mas pode ficar tranquilo, Gart. Pode falar que foi você. Por que você teve que matar? Ele fez alguma coisa com você? Te machucou? É por isso? Ele me chama de idiota falando que não matou esse cara. Mas como assim você não matou esse cara? Você matou outra pessoa? Você matou a Sylvie? Por isso que ela não tá aqui? Ele me xinga de novo e o Kim fala pra parar. Chega! Tá bom, eu não engoli essa história ainda, mas vamos lá pro corpo. Só que o Gart interrompe a gente e fala que eu tô devendo R$130 pra ele. R$130? Você tá louco? Eu não tenho esse dinheiro não, só vou embora daqui. Foda-se, seu arrombado. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu não queria fazer isso. Por que eu saí correndo, dando um dedo pro cara? Tem uma moça de cadeira de rodas atrás de mim. E agora, o que eu faço? Que lugar horrível que eu tô. Não sei nem meu nome, não tenho dinheiro. Por que eu tô aqui? Um homem morreu e agora eu tenho que descobrir quem matou ele. Isso não faz sentido nenhum. Ninguém me ama nesse mundo. Ao falar isso, a senhora cadeirante me acorda e fala que isso é péssimo. Todo mundo precisa de um pouco de amor. Pergunta se eu tô bem. Não, como assim? Você tá bem? Acabei de pular em cima de você. E ela, com toda a educação do mundo, fala pra eu não me preocupar, que ela tá tudo bem. O Gart se aproxima e pede desculpa. E fala que minha conta agora vai ser só R$100. Que a bebida que eu tomei foi por conta da casa. E eu agradeço ele e ele vai embora. E quando eu faço esse diálogo, o jogo libera uma nova forma de eu melhorar meu personagem, que são as reflexões. E essas reflexões demoram um tempo para ser feitas. E depois que passar esse tempo, eu melhoro alguma das minhas habilidades ou emoções que eu mostrei lá no começo do jogo. Eu também posso melhorar essas habilidades conforme eu vou avançando no jogo e subindo de nível, fazendo com que eu tenha vantagem nos testes futuros. Voltando a conversar com a mulher, ela fala que o nome dela é Lena e ela mora com o marido dela, Morrell. Só que ela tá aqui no hotel pra tomar um chá, já que o marido dela não tá em casa. Eu pergunto pra ela se ela tem uns cigarros, mas ela fala que não. Uma pausa aqui pra explicar outra mecânica no jogo. No jogo você tem cigarro, bebida, droga e rebite. E usando essas substâncias, você pode aprimorar durante um curto período as suas habilidades. Eu peço desculpas pra mulher novamente e ela me questiona sobre o que aconteceu. Só que eu não tenho ideia do que aconteceu. É como se meu corpo tivesse vontade própria. Enfim, senhora. Desculpa. É melhor eu e o Tenente Kim nos apressarmos. Temos um assassinato aqui para resolver. O jogo se passa na cidade de Revachol, no bairro Martinez. É um bairro cheio de crime, pobreza e corrupção. E se passa durante os anos 50, após uma revolução comunista que aconteceu na cidade de Revachol. Parece que o assassinato não vai ser o nosso único problema para resolvermos. Saindo do hotel Whirling, a gente vê uma mulher sentada. Ao chegar perto dela, ela fala que fica surpresa com a nossa presença, porque em Martinez não tem muitos policiais. Além disso, ela fala que é uma jardineira. Eu pergunto pra ela se ela sabe algo sobre o assassinato, e ela fala a mesma coisa que o gerente Gart, a localização do corpo. E ela ainda, muito gentilmente, me dá um par de luvas para eu poder analisar o corpo melhor. Ao chegar no terreno onde está o corpo, é possível sentir um cheiro horroroso. Afinal, tem um ser humano em decomposição lá, né? E logo ao lado, a gente vê um menino que está arremessando pedras no corpo. E do outro lado do muro, tem uma menina que está conversando com ele. O nome desse menino é Kuno. E quando a gente vai conversar com ele, ele já fala que está no pico. Ou seja, esse menino acabou de dar uma cheirada na cocaína. E ele também claramente odeia a polícia. Em todo momento que ele pode,
Ele me chama e chama o Kim de porcos. Além disso, ele claramente não vai ajudar a gente no nosso caso. Ainda mais por ele ser uma criança, né? Ele vem aqui, fica mandando pedra no corpo e cheirando cocaína. Essa é a diversão dele aqui em Martinez. Observando um pouco mais a área, eu e Tenente Kim encontramos umas telhas que estavam tampando uma porta. E entrando nesse lugar, a gente descobre que na realidade isso é o esconderijo do Kuno. E a gente percebe também que na realidade ele tá drogado de anfetamina. Só sei que é muito estranho nessa cidade, que é conhecida por ser muito violenta, um garoto ter um esconderijo fora de casa e ainda tá cheio de droga. Voltando pro corpo, a gente começa a analisar ele, tentar entender o que causou essa morte e quem o matou. Só que o estado do corpo já tá muito feio. A face dele nem parece mais humana. Os lábios estão todos estourados, parece que estão prontos para romper. Mas o cheiro desse lugar já tá horrível. Mesmo com as minhas narinas fechadas, eu ainda consigo sentir esse cheiro pútrido saindo do corpo. E eu tô achando que eu não vou conseguir ficar muito mais tempo aqui perto, não. Nossa, que cheiro horrível. Kim, me desculpa por isso. Tenente Kim me entrega um lenço, fala que isso é uma coisa comum, que isso acontece. E também diz que seria uma boa a gente procurar amônia, porque isso vai ajudar a gente com o cheiro. Aproveitando, a gente pode analisar a lata de lixo que tá aqui perto do corpo. Só que a lata de lixo tá trancada, e o tenente sugere que a gente pegue a chave com o Gart lá no hotel. Voltando para falar com a jardineira, eu pergunto se ela tem amônia. E olha que surpresa, ela tem, e me dá. E aproveitando, já estamos do lado do carro do Kim, eu vou ligar para a delegacia para falar sobre o meu distintivo que foi perdido e também ligar para a Sylvie, aquela mulher que trabalhava com o Gart, que ele tinha falado um tempo atrás. Só que quando a gente vai ligar o rádio para falar com a polícia, dá pra gente escutar uma rádio que já estava conectada no carro do Kim. A rádio Noiados FM. E o Kim fica fingindo que nada aconteceu, fingindo que ele nunca ouviu falar dessa rádio. Afinal, um tenente escutando uma rádio que chama Noiados FM não passa muita credibilidade. Voltando à nossa ideia principal, a gente liga para a delegacia do Distrito 41 para reportar que o meu distintivo está desaparecido. E pelo telefone, dá para escutar um homem resmungando de fundo, porque eu perdi o distintivo. E depois que os homens da delegacia percebem que fui eu que liguei, eles começam a me chamar de Dick Mullen. Será que esse é meu nome? Mas na realidade eu acho que isso é bem improvável. Pelo que eu tô percebendo aqui, eles devem estar tirando com a minha cara. Um dos homens da delegacia também quer saber se eu perdi minha arma. Arma? Como assim arma? Eu não tô com a minha arma. Como é que eu vou sair dessa situação? Vou ter que arrumar uma mentira agora. A minha arma? Minha arma tá aqui comigo. E eles não ficam nem um pouco convencidos com a minha mentira. Eles percebem na hora que eu perdi minha arma. E mais uma vez, o pessoal da delegacia começa a rir de mim. E um dos policiais, que parece ser o chefe, fala pra mim que a obrigação agora é encontrar o distintivo e a minha arma. Pronto. Sabia que não ia ser só o assassinato que eu ia ter que resolver aqui. E depois desse diálogo, a gente pode ligar pra Sylvie pra saber um pouco mais sobre o assassinato. E ela me diz que não chamou a polícia. Eu pergunto por quê, e ela fala que não chamou porque o sindicato ia ficar muito bravo. O sindicato fica irritado quando a polícia chega. Então, pelo que deu a entender, o sindicato vai atrapalhar bastante na resolução desse caso. Pelo visto, eles gostam de ser acima da lei. Eu também pergunto pra ela se por acaso ela viu meu distintivo e minha arma. O distintivo ela disse que não viu, porém a arma, ela disse que nas noites que ela tava no bar, eu ficava a todo momento esfregando minha arma na cara das pessoas e fazendo piada sobre suicídio. Sylvie, acho que não era só piada não. Talvez eu deveria ter feito isso.
Acho que o nosso assunto acabou aqui. Até mais. Agora que a gente conseguiu a amônia, finalmente vamos conseguir analisar o corpo. A gente percebe claramente que as botas desse homem não se relacionam com essa cidade. Parece que esse homem veio de fora. O Tenente Kim também acrescenta que essas botas são parte de uma armadura e são feitas de um material muito caro. O cadáver está sendo pendurado por um cinto amarelo e o Kim diz que essa corda tem uma força industrial, uma corda que é utilizada para amarrar cargas nas carretas. Cintos assim geralmente são utilizados em portos. Também é possível notar no homem tatuagens que cercam seu pescoço e ombro. O Kim tira de sua jaqueta uma câmera fotográfica para registrar o corpo e as tatuagens. E agora nós temos uma foto do cadáver. Eu olho o cadáver nos olhos e pergunto: diga-me, quem é você, defunto? E ele me responde: eu fui. O quê? O que tá acontecendo? Tem um morto falando comigo? E ele me responde de novo: é o poder da sua imaginação. Eu me apresento pra ele como Rafael Ambrosius Cousteau e ele fala que não é possível que eu tenha esse nome. Provavelmente meu nome deve ser algum nome genérico, tipo Harry. Mas como um morto ia saber meu nome, isso nem faz sentido. Harry? Eu tô ficando louco já. Melhor voltar pro assassinato. Ô morto, quem que te matou? E ele me fala com um pesar na voz que o amor matou ele. Que estranho, eu sinto que o amor, ou a falta dele, vai me matar a qualquer momento também. Esse homem de alguma forma parece uma versão de mim que eu tenho que me livrar o quanto antes. Kim, como que a gente vai tirar esse troço daqui? O Kim fala que a gente vai precisar de ajuda. Então, pelo visto, vamos ter que ir no porto pedir ajuda. A gente vai ter que se juntar ao sindicato para resolver esse caso. Chegando no porto, que é o lugar onde o sindicato fica, nos deparamos com uma manifestação. E conversando com o homem que aparenta ser o líder dessa manifestação, ele nos diz que o sindicato está em greve, e isso está impedindo com que o resto dos trabalhadores possam trabalhar normalmente. E subindo os portões que foram fechados pelo sindicato, a gente encontra um homem cercado de mulheres. Esse homem é conhecido como craniometrista. Quando eu me aproximo dele, ele fala que meu corpo denuncia a minha degeneração. E as mulheres concordam com ele. Ele fala que eu sucumbi ao álcool, que nada mais é o jeito que ele fala álcool de bebida. Nitidamente, esse cara é imenso e parece muito forte. Então me parece uma ótima ideia chamar ele para tirar o cadáver da árvore para mim. Só que ele se nega. Ele fala que eu preciso de outra bebida. Fala que a influência da minha raça sanduíche de presunto tá diminuindo. Raça? Que papo de louco é esse? Sou policial. Você vai me obedecer agora. Depois que eu falo isso, o craniometrista fica louco. Ele começa a falar várias coisas racistas pra mim. Fala que minha raça já foi nobre e poderosa, que minha raça trouxe a eugenia, que a gente conquistou grandes avanços na teoria racial, em guerra, que a gente dominou culturas menores, só que agora a gente chegou no nosso topo genético e agora a gente é obcecado pela tristeza e pela cultura pop. O que esse cara tá falando? De novo eu tento mudar o assunto pro cadáver pra ele me ajudar a descer ele, só que daí o homem fala que minha raça devia começar uma guerra, convidar as outras raças do mundo pra fazer uma grande guerra, que a raça dele vai fazer um grande museu pra minha raça, e nesse museu ele vai guardar os poemas à homossexualidade, que a gente chama de arte, e os nossos crânios microcefálicos. Não. Não é possível que esse cara tá falando isso. Isso aqui já foi longe demais. Então, eu dou um soco na cara do craniometrista. Mas será que ele vai revidar? Melhor acabar com isso logo. E ele cai duro no chão. Parece que a gente vai ter que arrumar outra pessoa para tirar o cadáver da árvore. Explorando um pouco mais o porto, a gente vê que ele pertence a uma empresa chamada Wild Pines. E esse porto é muito grande, ele é muito grande mesmo. E tem várias cargas, vários containers espalhados pelo porto.
e nenhuma pessoa trabalhando. Isso por causa da greve feita pelos sindicalistas. Só que a gente encontra um único homem aqui no porto. Eu pergunto onde está todo mundo e ele fala o que a gente já sabia, que tá tendo uma greve. Só que ele fala que o Sr. Evra tá no escritório dele e o Jean-Luc tá cuidando dos portões. Ele também cita um grupo, Titus e os Rapazes. E aparentemente, eles arrumaram alguns problemas de bêbados. Se envolveram em uma briga. Será que essa briga resultou no assassinato do homem? Não tem como saber agora. Talvez a melhor ideia no momento é procurar esse Sr. Evra para poder falar com ele. Vai que ele tem alguma informação sobre o crime, ou talvez possa ajudar a gente a tirar o corpo da árvore. Não sei. Eu e o Kim, então, entramos em um dos containers e esse parece ser o escritório do Sr. Evra. E lá está ele. Um homem obeso sentado numa cadeira. Ele parece já esperar a gente aqui. Com um tom de deboche, ele nos cumprimenta. Bem-vindo, Sr. Dubois, Sr. Kitsuragi. Por favor, sentem-se. Peraí, esse cara acabou de me chamar de Dubois? O que significa isso? Por que você tá me chamando de Sr. Dubois? E ele fala novamente pra eu sentar na cadeira, para a gente ter uma conversa mais civilizada. Então tá bom, já que você insiste. E pessoal, o Sr. Evra é um enorme filho da puta. Ele faz de tudo pra você se sentir insignificante. Até a cadeira que você senta é uma cadeira que te machuca. A cadeira, ela te dá dano no jogo. A cidade inteira tá na mão dele. Ele sabe que a gente tá hospedado no hotel. E sabe, inclusive, que a gente tá devendo dinheiro pro Gart. Então ele até oferece dinheiro pra mostrar que ele é mais rico que você, ele tem mais dinheiro que você. Ele pode fazer o que quiser com você. É quase obrigatório você ter que pegar esse dinheiro. Porque se você não pegar, como que você vai pagar o hotel? Aonde você vai dormir? Vai ficar na rua? Você vai ser um policial que dorme na rua? Como assim? E a Sylvie não tava brincando quando ela falou que o sindicato cuida de tudo na cidade. O Evra sabe que eu perdi minha arma. E ele já tá muito na minha frente. O sindicato já tá procurando minha arma. Ele sabe que ter minha arma é uma grande moeda de troca. Eu sou apenas um peão dele, no grande tabuleiro que é Martinez. E ele vai fazer toda a tortura psicológica possível em você. Mas pra ele, tá tudo bem. Não é como se você tivesse deixado sua arma carregada em um lugar onde as crianças podem ter achado. E simplesmente elas podem ter pego a arma e se matado. E agora, a culpa da morte delas é totalmente sua. Você pode até tentar, mas é impossível você não entrar em pânico. Porque agora, sua mão pode estar suja de sangue. Por irresponsabilidade sua, seu bêbado de merda. Nem cuidar da própria arma você consegue? O Kim toma o controle da situação novamente. Ele percebeu que eu tô completamente abalado. Ele me lembra que nós somos os policiais aqui. Nós que devemos fazer as perguntas. Senhor Dubois, por que você me chama assim? O Evra, então, me chama de Harry. Mas Harry foi o mesmo nome que o morto me chamou? Esse é realmente meu nome? Fica nítido que eu não sei meu nome. E Evra aproveita dessa situação e diz que sabe tudo sobre mim. Inclusive, tem todos os meus documentos perdidos. E ele me faz uma proposta final agora. Ele acha a arma e me devolve, mas em troca disso, eu tenho que abrir uma porta aqui em Martinez. Arrombar uma porta de algum cidadão. Mas para fazer isso, eu falo para ele me ajudar a descer o cadáver da árvore. E ele liga pro Jean-Luc, aquele homem que deu um cacete nele lá fora. Então, a gente vai conversar com ele e ele vai descer o cadáver pra gente. Então, parece que agora a gente tá trabalhando pro sindicato também. E aquele homem realmente desceu o cadáver pra gente. Parece que finalmente vamos poder seguir na investigação. O Kim, então, pede para nós fazermos uma autópsia de campo, que nada mais é do que montar uma ficha sobre o caso, anotar quem são os policiais responsáveis pela investigação, eu e o Kim, e analisar o cadáver, relatar as características físicas do corpo e tentar identificar a causa da morte. Ao que tudo indica,
parece muito que esse homem morreu enforcado. Só que não tá muito estranho isso? Não parece que esse homem cometeu suicídio. E se ele não cometeu suicídio, como que alguém conseguiu de pendurar ele enforcado? Ele provavelmente ia tentar se debater, lutar pela vida, fazer alguma coisa para tentar impedir que isso acontecesse. Então, para mim, o enforcamento na realidade é uma distração. Faz sentido isso? E minhas emoções confirmam. Esse homem não morreu enforcado. E o Kim concorda comigo. Essa morte, esse enforcamento é muito estranho. Mas se não foi isso, o que será que matou ele? Minhas emoções se manifestam. Falam comigo. Algo tá errado nesse cadáver. Deixamos passar algo despercebido. Mas onde? Onde eu procuro? Dentro da boca dele. Procura na boca dele, lá no fundo da boca dele. Procura. Tá por aí, em algum lugar. Eu achei um buraco aqui, é isso que a gente tá procurando? Isso que matou ele? Isso. Pode pegar, pega. Tá brilhando, você não tá vendo? Tá brilhando, pega logo. Isso que matou ele. Kim, acho que temos a resposta. Alguém atirou nesse homem. O Kim fala pra gente guardar a bala como uma evidência da morte. E conclui que o enforcamento foi uma interferência. Alguém manipulou o corpo depois da morte para esconder a real causa. O Kim, então, fala pra gente levar o corpo pro carro dele, pra não ficar exposto. Nosso trabalho com o corpo já acabou. Eu apenas concordo com ele e nós dois arrastamos o corpo pro carro. Mas antes disso, o Kim me parabeniza pela descoberta e fala que sem ela, provavelmente a gente não ia conseguir avançar no caso. E pode acreditar, Kim, isso vindo de você me fortalece muito. Um pouco mais cedo, eu pedi pro Gart a chave da caçamba de lixo para prosseguirmos na nossa investigação. A princípio ele não quis emprestar, mas após o Kim insistir, ele aceitou e agora a gente pode fuçar na caçamba de lixo. Eu começo a ter um pressentimento ruim sobre essa caçamba de lixo, só que minha curiosidade é extrema. Além disso, pode ter alguma coisa que pode ajudar muito na nossa investigação aqui. A princípio, eu só acho uma caneca que aparenta ter cunho racista, já que tem um desenho de um homem amarelo na caneca, e umas roupas jogadas no lixo. Só que essas roupas, provavelmente, são do cadáver. Alguém jogou elas aqui. E vendo uma das camisas, o Kim chegou na conclusão que é um sobretudo militar. E esse sobretudo é utilizado principalmente para esconder as armaduras das pessoas que estão no exército. E lembrando que a única peça de roupa que o cadáver estava usando eram umas armaduras na perna. Mas quem colocou essas roupas no lixo? Quem sugere que a gente pergunte ao Gart. Mas antes de irmos, eu noto que tem um fichário dentro do lixo. E esse fichário parece documentos da polícia. São meus documentos. Meus documentos estão dentro do lixo. Que loucura. O que me questiona como meus documentos vieram parar aqui na cena do crime. Bom, eu não tenho ideia aqui, não tenho a menor ideia. Talvez eu não quisesse mais, não sei. E analisando esse fichário, a gente percebe que são minhas anotações de quando eu era policial, de quando eu lembrava. Como aquelas que o Kim pediu pra gente fazer lá no começo. E eu aparentemente já tinha começado a investigar o caso. Eu já tinha notado que eu precisava inspecionar o corpo da vítima, descer o corpo e entrevistar o gerente da cafeteria. Essas foram minhas últimas anotações. E agora com o meu fichário, finalmente a gente tem um nome para nossa operação: O Enforcado. Folheando meu fichário, eu consigo perceber um pouco mais do meu passado. Aparentemente eu investiguei muitos casos muito violentos. De certa forma, parecia até que eu gostava muito desses casos e eu era perito neles. Olhando os arquivos dos casos, também dá para perceber um código: HDB 41. 41, o distrito que eu trabalho, e HDB muito provavelmente são minhas iniciais: Harry Dubois. As iniciais do meu nome que o Evra falou pra mim. Então aparentemente esse é meu nome mesmo. Dentro do fichário, um pouco escondido, a gente consegue achar um cartão postal. E nesse cartão postal a gente consegue sentir um cheiro de damasco. E dentro desse cartão postal tem uma carta feita por uma mulher, destinada pra mim. Harry, eu queria escrever uma carta pra você, para que você possa lê-la quando acordar
Talvez isso te faça feliz. Não. Eu não quero ler isso. Acho que eu lembrei agora por que meu fichário tá aqui no lixo. Eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer quem escreveu essa carta pra mim. Vamos embora daqui, Kim. Eu ainda tenho que achar um jeito de pagar o gerente da cafeteria. Vamos nessa. E ao sul de Martinez, a gente acha uma casinha, que por ironia do destino, é uma loja de penhores. E aqui, a gente consegue vender os itens que a gente encontrou durante o dia. E aproveitando que isso é uma loja de penhores, né? Vou perguntar pra esse cara se ele tem alguma arma policial que eu possa comprar. E ele me diz que hoje de manhã ele vendeu a minha arma que eu tinha penhorado pra ele. O quê? Eu vendi a minha arma? E ele me falou que a mulher que veio aqui comprar a arma definitivamente não era uma policial. E o Kim parece muito bravo comigo. Eu vendi minha arma e agora uma cidadã qualquer tá andando com minha arma por aí. E eu peço desculpas, é a única coisa que eu posso fazer agora, infelizmente. E o vendedor também não tem ideia de onde a compradora pode estar. A única coisa que a gente pode fazer agora é torcer para que essa mulher que comprou seja alguma capanga do Evra e a gente consiga recuperar a arma. A cada segundo tudo parece piorar. Pelo menos agora eu tenho dinheiro e eu tenho uma ideia de onde minha arma pode estar. Aqui, Gart. Conseguiu R$100. Ele me agradece e avisa que amanhã eu vou ter que pagar de novo, mas só R$20 dessa vez. Além disso, o Tenente Kim avisa que vai ficar no hotel também. E quando a gente tá indo pros quartos, o Tenente Kim avisa que quer ter uma conversa com a gente sobre o caso. Nesse momento, a gente tem uma conversa mais íntima com o Kim e a gente até descobre que ele fuma toda noite. E ele parece um cara muito maneiro com aquele cigarro. Ele começa fazendo uma avaliação sobre o dia de hoje e fala que o nosso dia foi até bom. A gente conseguiu inspecionar o corpo da vítima, só que a gente poderia ter sido mais minucioso. E além disso, a gente conseguiu remover o corpo da árvore. Ademais, eu consegui descobrir também que a vítima foi baleada. Um trabalho excelente. Ele fala também que apesar de tudo, a nossa entrevista com o Evra não foi um feito pequeno, já que esse homem não é muito colaborativo. Ele também fala que a gente conseguiu descobrir meu nome pelo Evra, que foi um grande alívio, só que pra te falar a verdade, Kim, eu não sei se eu quero mais continuar com esse meu nome. Quero um nome diferente que eu ainda não arruinei. A gente tem mais algumas conversas sobre como funciona a RCM, que é a unidade policial que a gente trabalha, um pouco mais sobre a violência do meu distrito, e eu simplesmente agradeço o Kim pela conversa. Acho que é finalmente hora de descansar. Vamos dormir. Eu já tô de olho fechado há tanto tempo, por que eu não consigo dormir? Quem será que matou aquele cara? Será que fui eu? Será que foi aquela mulher loura lá, que eu falei no começo? Será que foi o Evra? Será que foram aqueles Titos? Titos? Era Titos? Quem matou o enforcado? Por que eu não me lembro de nada? Você se lembra da mão da sua esposa no seu rosto? Do calor das coxas dela, entre as pernas e na boca dela? Eu lembro. Eu fui deixado. Ela me deixou. Isso mesmo. Ela te deixou. Com uma garrafa na mão e a outra no seu pau. Você viu ela ir embora. Ela tirou tudo de você. E onde estão seus amigos, Harry? Quem estava com você nesse tempo? Eles que estavam limitando sua ida pro poço, agora que eles se foram. Você nunca mais vai voltar, Harry. Você falhou comigo. Você falhou com o Elysium. Elysium? O que é isso? Como eu pude falhar até com isso? Eu nem sei o que é. O Elysium é tudo. Você falhou com tudo. Você realmente fudeu tudo, Harry. Tudo. O despertador tá tocando, Harry. É hora de acordar. E assim, a gente começa nosso segundo dia aqui em Martinez. Com essa noite nem um pouco tranquila, com esse sonho assustador, mas a gente não pode deixar se abalar. Vamos seguir em frente, que a gente precisa ainda investigar o caso.
Descendo na cafeteria do hotel, a gente já encontra o Kim nos esperando. Ele aponta para a porta do refeitório e mostra alguns homens que são do sindicato, e aconselha que a gente deva falar com eles. Mas talvez a gente devesse fazer isso depois, para mostrar que a gente tem um certo poder em relação a eles. Eu decido falar com aquela senhora cadeirante e a gente acaba descobrindo que o marido dela tá desaparecido, o marido e o amigo. Ela fala que eles foram procurar uma espécie extremamente rara de um inseto e que eles foram colocar armadilhas do outro lado da cidade, do outro lado do rio. Um caso de desaparecimento parece uma tarefa para a polícia, então eu prometo para essa mulher que eu vou achar o marido dela. Então eu me direciono para a parte sul da cidade, onde fica o rio, só que a eclusa tá fechada e tem umas partes destruídas ao redor. Eu então converso com o homem que tá lá perto e ele diz que não sabe por que a eclusa tá destruída. Quando ele chegou já tava desse jeito. Eu posso fazer uma análise do local e isso me faz perceber que alguém em alta velocidade veio com um carro, passou por cima do telhado da loja de penhores, derrubou o outdoor que estava ali e foi parar do outro lado do rio. Eu falo com o Kim que a gente deve investigar esse caso também, que vai que esse caso está relacionado com crime. Algum doido pode estar solto lá do outro lado do rio. Só que pra gente prosseguir nas duas investigações, a gente deve esperar até quarta-feira, que é quando a eclusa vai abrir novamente. Aproveitando que a gente já estava no caminho do hotel, eu decido passar mais uma vez na cena do crime. Ainda pode ter algo que passou despercebido. E realmente tem. Mas não foi só uma coisa, mas sim 8 pegadas. 8 pares de botas. 2 delas se destacam. Uma pegada muito profunda, parecendo ser de uma pessoa muito pesada, e outra pegada que a sola direita é muito mais desgastada que a sola esquerda. Eu falo com o Kim sobre as pegadas e ele deduz que a pegada mais pesada, na realidade, deveria ser da pessoa que estava carregando o corpo do homem que foi enforcado. E sobre a pessoa com a sola desgastada, ele fala que essa pessoa pode ser um motorista, já que o acelerador fica do lado direito do veículo. Sério mesmo, o Kim é muito foda. Como que ele pensou nisso? A pessoa pode ser um motorista porque o acelerador fica do lado direito do veículo. Por hora, acho que nossas investigações acabaram aqui. Hora de voltar lá pro hotel pra gente conversar com os membros do sindicato que estão lá. A primeira pessoa que a gente se depara é a jardineira, que a gente conheceu no primeiro dia. Só que ela tá muito diferente dessa vez. Ela parece estar muito na defensiva. Ela também fala que eu fui nesse lugar para conversar com o Titus. E é isso que eu deveria fazer. Mas ela deixa avisado que vai ficar de olho em mim e que Martinezzi não me reconhece como tenente. Eu pergunto por que ela tá sendo tão agressiva e ela me responde com desdém. Ela fala que eu sou uma pessoa agressiva, eu ganho a vida sendo agressivo com as pessoas. Ô Elizabeth, o que você tá falando? Nem eu sei quem eu sou. E ainda por cima inventa que eu sou violento só porque eu sou da polícia? Militância pra cima de mim, não. Deixa eu falar com esse Titus aí logo. O Titus se apresenta no meio daqueles homens. Ele vem andando vagarosamente na nossa direção. Primeiramente, eu questiono ele sobre o homem enforcado, só que ele responde com um desprezo absurdo. Os outros caras na sala também começam a fazer piadas sobre o homem enforcado. Parece que eles realmente não ligam nem um pouco sobre o homem morto. E falando nos outros caras, eu começo a examinar a sala para ver se esses caras podem ter a ver com aquelas pegadas que a gente acabou de encontrar. E definitivamente, esse é o grupo que estava na cena do crime. Esses são os donos das pegadas que estavam ao redor do enforcado. Só que apesar disso, uma pessoa ainda tá faltando. É muito claro. A pessoa que tem uma bota desgastada não tá nesse lugar. Rapidamente eu já questiono o Titus. Onde que tá o 8º Hard Boy? E ele fala com a cara de pau que não existe um 8º Hard Boy. São só 7. Todos estão ali. Minha sorte é que tem um membro dessa gangue que é meio burro. E ele soltou sem querer. Nós estávamos conversando e pensamos que ela talvez pudesse. Pronto, agora a gente sabe que o 8º membro é uma mulher. O Titus ficou nitidamente muito estressado com essa descoberta nossa e ele começa a ameaçar a gente. Esse clima hostil não vai levar a gente agora para lugar nenhum. A gente ainda não tem prova suficiente para incriminar eles, então acho que seja mais válido procurar por mais evidências. Depois a gente volta a falar com esses caras. A gente decide andar pela cidade para ver se encontra algo relevante e nos deparamos com um homem que está num prédio que está de frente para o enforcado, de frente para a cena do crime. Ele inclusive agradece por ter tirado o homem da árvore que ele não estava aguentando mais, era uma vista horrível, né? E o Kim pergunta pro cara o que ele estava fazendo no último domingo. E o cara disse que já perguntaram isso para ele. Aparentemente um outro policial, só que mais musculoso.
Ele fica meio acuado com essa situação e resolve voltar pra dentro de casa. Eu até tento convencer ele a ficar, só que minha tentativa foi frustrada. Kim fala que deve ter um modo da gente entrar nesse prédio e poder conversar com esse cara mais tarde. Pera aí. Tem uma pedra esquisita aqui na minha frente. Tem uma chave embaixo dessa pedra. Ô Kim, tem uma chave debaixo dessa pedra. Provavelmente de algum apartamento desse prédio. A gente vai ter que entrar aí e testar essa chave. Mas antes de entrarmos no prédio, vocês lembram que o Evra tinha pedido pra gente arrombar uma porta aqui em Martinez? Pois é. Acho que encontramos a porta. Coloco o meu ouvido na porta para ver se escuto alguma coisa. Tem nada aparentemente. Acho que só nos resta entrar. E nesse lugar, a gente descobre uma coisa muito importante. Observando as prateleiras, a gente encontra uma daquelas canecas racistas que a gente encontrou dentro do lixo, junto das roupas do enforcado. Ou seja, aparentemente essa pessoa tem acesso direto com aquele lixo que estava trancado. Talvez ela saiba algo sobre o crime ou até mesmo esteja diretamente relacionada com o crime, sendo a 8ª Hard Boy, por exemplo. Mas agora, o que o Evra quer com essa pessoa, muito difícil responder. A única pista que temos em mãos agora é a chave que encontramos debaixo da pedra. Resta saber agora de onde é essa chave, seja algum apartamento aqui desse prédio. Uma porta em específico chama a atenção, é a porta número 10. A gente bate e dá para escutar que tem alguém dentro desse apartamento. Uma movimentação tensa e com certeza esses barulhos de passos estão sendo produzidos por sapatos femininos. Eu bato novamente na porta e a mulher agora responde e ela se recusa a abrir a porta. Eu falo com o Tenente Kim pra gente forçar e abrir a porta, mas ele é contra isso. Talvez seja algo importante, mas não vou conseguir fazer nada. No corredor eu encontro uma idosa, a faxineira desse lugar, e eu pergunto pra ela aonde aquele homem com um cigarro na boca mora. E ela me fala que mora no apartamento número 28, no andar de cima. Eu pergunto também pra ela quem mora no apartamento número 10 e ela fala que ninguém. Como assim ninguém? Acabei de conversar com uma mulher ali, atrás da porta. E a senhora fala que deve ser algum invasor que entrou naquele apartamento. De novo eu falo com o Kim pra gente abrir a porta, só que ele novamente não quer. Infelizmente, vou ter que deixar passar essa tarefa. Nós nos dirigimos para o apartamento número 28 e, para nossa surpresa, o cara já tinha ido embora. E a chave é do apartamento dele. Kim sugere que a gente espere ele voltar, para a gente voltar amanhã 9 horas da noite. E assim faremos. Mais ao norte de Martinez, a gente encontra uma mulher chamada Joyce, e ela representa a diretoria da Wild Pines. A empresa dona do porto que está tendo a greve nesse exato momento, a greve comandada pelo sindicato, pelo Evra. E ela me reporta que foi enviada justamente para lidar com a greve. Mais especificamente, ela é a negociadora. Ela que manda as ofertas do sindicato e negocia com a Wild Pines, e vice-versa. Só que o grande problema dessa vez é que aparentemente o sindicato interrompeu as negociações há cerca de uma semana, depois que o linchamento aconteceu. Então, hipoteticamente, a greve está relacionada com o caso do crime. A Joyce relatou pra gente que o sindicato quer que cada trabalhador se torne um membro do conselho da Wild Pines. Ou seja, cada decisão tomada pela Wild Pines vai ter que passar na mão de cada um dos 2.200 trabalhadores. Eu também perguntei para ela se os manifestantes que estão na porta do porto foram colocados pela própria Wild Pines, a fim de tomar de volta o porto. E ela simplesmente não quis me responder, só que essa falta de resposta acho que diz muito. Ela também acusa o Evra de várias coisas, como um homem corrupto, um homem nepotista, e eu meio que concordo com ela. Meio não, completamente. Antigamente, o sindicato era uma instituição muito boa, que ajudava os trabalhadores. Só que, de acordo com a Joyce, depois que os irmãos Claire assumiram o comando, o sindicato virou uma gangue. A Joyce também me conta que a ex-capataz do sindicato desapareceu. Seria essa mulher a 8ª Hard Boy? A pessoa que tem a sola da bota falhada? Eu questiono ela para ver se ela tem alguma informação sobre o caso, e ela fala que só vai dizer alguma coisa quando eu apresentar o meu distintivo, para ter certeza que eu sou policial.
Só que fodeu, né? Não tô com meu distintivo. Apesar disso, ela me fala uma coisa. O sindicato está conduzindo um comércio de drogas. Se eu investigar esse outro caso, ou achar meu distintivo, ela me dá mais informações sobre o linchamento. É brincadeira uma coisa dessa. Agora a gente vai ter que resolver mais um caso que não tem nada a ver com crime. Para conseguir um depoimento. E se eu falei com a diretoria da Wild Pines, nada mais justo do que vir falar aqui com o Evrar. Contei para ele que eu abri a porta, como foi pedido, e de imediato eu já questiono qual é a relação do linchamento com a greve. E o Evrar solta uma bomba. O homem morto estava trabalhando para Wild Pines. Ele era um mercenário que foi contratado para acabar com a greve, acabar com o sindicato. São 3 militares experientes. Um deles ficou bêbado, violento, e é o homem que foi morto. O Evrar diz também que quando os trabalhadores são pressionados, eles também pressionam de volta, só que para matar. Ele também revelou uma conversa com o Titus, que praticamente confirmou que o Titus e seu grupo são os assassinos do enforcado. Quando eu contei pro Evrar que o enforcado na verdade foi baleado, ele ficou surpreso. Os Hard Boys contaram pra ele que na verdade ele realmente tinha sido enforcado. Já que o Evrar claramente manda e desmanda nos Hard Boys, eu pedi pra ele falar pros Hard Boys ajudarem e cooperarem no caso. E ele pareceu super aberto em relação a isso, me surpreendeu bastante. E para finalizar com chave de ouro, o Evrar fala que só vai devolver a minha arma quando eu fizer outro favor para ele. Só que eu já tive que arrombar a porta de um cidadão inocente para conseguir minha arma. E eu não consegui nada com isso. Eu não vou fazer mais um favor para esse cara, mas nunca. Eu vou conseguir minha arma de outro jeito. Eu realmente espero não ter que negociar com esse cara nunca mais. Como a gente está procurando o 8º membro dos Hard Boys, que é o motorista, e além disso, a gente tem que investigar um caso de comércio de drogas aqui em Martinez, nada mais justo que a gente interrogar alguns motoristas, alguns caminhoneiros que estão aqui pela cidade. Eu começo com um caminhoneiro que chama Tommy Lee. E eu pergunto pra ele se ele sabe alguma coisa sobre o comércio de drogas ou se ele tá envolvido nisso. Ele fala que não, ele é apenas usuário. Ah, beleza então. Muito obrigado pelo seu tempo, desculpa incomodar. A gente vai conversar com outra caminhoneira, só que ela parece tá meio voada. Ô senhora, acorda aí, acorda. Ela acorda sem ter ideia de onde ela tá parecendo até alguém que eu conheço. Ela começa a falar umas coisas muito estranhas, como se ela estivesse odiando a época que a gente vive hoje, e ela tem uma saudade imensa da época da Revolução. Essa senhora tá muito desconexa da realidade que a gente vive hoje. Ela tá tão desconexa que parece que ela tá querendo esconder alguma coisa da gente. Senhora, deixa eu ver a sola da sua bota, por favor. E ela mostra a sola da bota dela. Só que não tem nada demais, é só uma bota normal. Tamanho 37. Não é essa mulher que a gente tá procurando, definitivamente. Eu também pergunto o que ela tá transportando, pra ver se ela tem alguma relação com o caso do tráfico de drogas. E ela fala que não sabe o que tá transportando. É brincadeira isso. Como é que você pega uma carga que você não sabe o que é? Essa mulher caducou já. Aquela mulher já não tava me dando resultado nenhum. Aí eu fui interrogar outro cara, né? Quando eu fui falar com ele, o nome dele é simplesmente motorista de caminhão racista. Tá bom. Eu perguntei pra ele se ele tinha alguma relação com o caso de tráfico de drogas e ele fala que não. Ele não vai deixar as drogas afetarem a pureza da tribo dele. Se não é você, quem é o responsável pelo tráfico de drogas aqui? E ele fala que é o puto do Sileng, aquele samaraniano do sul com os olhos saltados. Eu já tinha encontrado com o Sileng, mas eu não mostrei. E esse cara definitivamente é um estrangeiro e aparentemente ele era um vendedor. Só que eu definitivamente não sabia que ele era um caminhoneiro. Bom, como ele é um caminhoneiro, né? Vou ter que interrogar ele também. Eu falo pro Sileng o que a gente tá procurando, um traficante, e também que eu descobri que ele é um caminhoneiro. Ele ficou estressado em relação a isso, que a sua identidade foi revelada,
E ele já sabe também que foi aquele racista que contou pra gente isso. Além disso, Sealing, ele também me falou que é você que tá transportando drogas. Ele fala que isso é loucura, é inveja daquele gordo racista. Então quem que é o mandante disso? Me fala logo. E ele fala que ele não se envolve com esse tipo de pessoa. E ele com certeza tem medo desse pessoal. Dá pra perceber no semblante dele. Ele nos conta que é uma mulher. A dama motorista. Só que ela não é nenhuma dama. Seria essa a nossa procurada? A 8ª Hard Boy? Esse parece um excelente momento pra gente falar com o Titus novamente. Além disso, o Evra falou pra gente que ele vai abrir a boca agora. O homem enforcado foi você? A gente falou com o chefe do sindicato, o Evra, sobre esse assunto e ele meio que entregou vocês. E sem pestanejar, ele assume. Sim, nós o matamos. Todos nós juntos. Só que claramente essa história tá mal contada. Isso tá simples demais. Eles iam simplesmente assumir o crime? Qual de vocês que tava dando ordens naquela noite? A Elizabeth interrompe. Ela sabe que eu não posso ter um diálogo direto com Titus. Ele vai vacilar. Titus, me conta logo, quem dá as ordens por aqui? Por acaso é o 8º Hard Boy que não tá aqui? E o Titus fica louco quando eu falo isso. Não. Nem fudendo. Eu que mando nessa porra. O líder tá aqui na sua frente, porra. Acho que essa resposta do Titus foi muito satisfatória, não? Ele ficando meio bravinho assim, só por perguntar quem é o líder. A gente pode aproveitar esse desequilíbrio do Titus para fazer mais perguntas. Eu questiono há quanto tempo ele conhecia a vítima. Alguns membros da gangue interrompem, só que Titus retoma o controle e fala que ele chegou junto quando aquela vaca da Pines atracou na cidade, se referindo a Joyce, aquela diretora que encontramos mais cedo. Pergunta o motivo deles terem matado o homem, e o Titus fala que ele é um mercenário, e além disso, ele saiu da linha. Titus também afirma que ele foi enviado pela Wild Pines. Mas como assim ele saiu da linha? Titus então fala que ele assediava mulheres e até estuprou uma. Um outro membro interrompe a conversa para confirmar o que o Titus disse. Era a coisa favorita dele, agarrar as mulheres. E dessa vez ele mexeu com uma mulher que era conhecida da gangue. Eu quero saber quem é a vítima, mas eles se negam a falar pra mim. Nós também mostramos aos Hard Boys que o homem na realidade foi morto baleado. Nós questionamos ele sobre isso. E o Titus fica nitidamente surpreso e não tem uma resposta para essa bala encontrada. Ele não sabia disso. Tá parecendo que a gente vai sair daqui com mais dúvidas do que respostas. Para avançar nesse caso, a gente precisa conversar com a mulher que foi atacada. E a única maneira possível que eu vejo de descobrirmos quem é essa mulher é pressionando os Hard Boys. Titus, você realmente parece a autoridade aqui, como se fossem policiais mesmo. Ficam aqui sentados o dia todo, bebendo cerveja, só coçando o saco, sem fazer porra nenhuma, né? Parece ainda mais comigo, pra falar a verdade, porque, assim como você, eu também não tenho ideia de como fazer meu trabalho. Uma mulher foi estuprada e você não tá nem aí. Acha que matar o cara não vai resolver o que aconteceu com ela. Essa conversa faz o Titus mudar de ideia completamente. Ele resolve falar pra gente quem foi a mulher atacada, Classie Amandu. E ela tá morando aqui no hotel. Peraí. Aquela mulher loura que eu encontrei quando eu acordei. Eu tô fudido. Mas calma que ainda não é hora de entrar em pânico. Eu tenho que resolver essa situação aqui ainda. Quando que isso tudo aconteceu? O Titus me responde que aconteceu há umas 2 semanas. Ele também deixa entender que já teve um caso com essa Classie. Além disso, ele nos informa que a Classie não é de Revachol. Ela é algum tipo de imigrante. O Titus não sabe ao certo. O que nos resta agora é ir falar com a própria Classie.
O que será que essa mulher tem a ver com todo esse caso? Por que será que lá no começo ela disse pra gente e afirmou com todas as palavras que não foi ela que matou o homem enforcado? Será que desde o começo ela tá manipulando a gente pra gente já acreditar nela e descartar ela como uma suspeita do crime? Porque seria muito provável, já que ela foi importunada pelo homem, que ela queira buscar vingança de alguma maneira. Talvez ela seja a 8ª hard boy que estamos procurando, ou até mesmo a mandante do crime, por que não? Nós batemos na porta do apartamento que ela tá hospedada e ela tava lá. Ela fala pra gente entrar e subirmos pro 2º andar. No 2º andar, nota-se que a cama acabou de ser feita. Além disso, também é possível perceber que o vidro da janela foi trocado recentemente. Além disso, a gente vê a Classie, que está esperando a gente do lado de fora. Só que antes de falar com ela, algo me chama a atenção. Tem umas flores brancas no canto da sacada. E, meu Deus! Quase que as flores saem voando. Nossa, ainda bem que eu consegui pegar a tempo. Que flores tão delicadas, tão bonitas. Essas flores são pra você, Classie. Só que ela não percebeu o que eu fiz. Acho que eu mandei meio mal aqui. A Classie então cumprimenta a gente e ela parece muito amigável à primeira vista. Aqui a gente confirma o nome dela, Classie Amandu. E ela também confirma que é uma imigrante de Vredefort, República de Orange. Eu peço o passaporte dela e ela me diz que não pode entregar porque ela enterrou ele num saco plástico, junto com dinheiro e com alguns bilhetes aéreos. É brincadeira uma coisa dessa, como é que você é imigrante e você não tem seu passaporte? Sei lá. Nós resolvemos abordar o tópico sensível com ela, só que ela não parece concordar com essa história. Ela deixa entender que os Hard Boys pediram pra ela falar isso, acusar o homem de algo que ele não fez. Pela versão contada pela Classie, eles só tiveram um caso. Usaram drogas e tiveram um caso. A Classie também nos conta que foi ela que ligou pra polícia para relatar o caso do enforcamento. Pedimos para ela contar um pouco sobre o homem, só que ela ainda não se sente confortável com isso. Fala que ainda está abalada com a morte dele. Perguntamos se ela sabe qual a motivação do assassinato e ela responde que é por causa da greve. Ele realmente era um mercenário da Wild Pines, pela versão dela. Perguntamos sobre a bala encontrada e ela se mostra claramente surpresa. Ela também não sabia que ele foi baleado. Ela também nos fala sobre a relação dela com os Hard Boys. Aparentemente ela só os conhecia porque eles estavam frequentemente lá no hotel e ela acabou conhecendo o Titus. Por enquanto não tem mais perguntas para serem feitas em relação ao assassinato, só que ainda tem coisas para serem descobertas aqui nesse apartamento. Por exemplo, essa porta que dá direto na varanda. Porém, a porta está travada, ela parece estar obstruída por dentro de alguma maneira. Arrombar a porta parece a única opção possível para a gente conseguir entrar. Perfeito. Quebrei a porta. Mas pelo menos a gente consegue entrar. De cara, a gente já dá com umas pegadas nesse cômodo que estava trancado. Inicialmente, a pegada não parece ser daquela pessoa que tem uma sola desgastada, porém, o Kim ainda não descartou essa possibilidade. Ele diz que pode ser da mesma pessoa ainda, só que com um calçado diferente. Também encontramos um buraco na parede que claramente dá para visualizar dentro do quarto da Classie. Definitivamente são coisas muito suspeitas que acabamos de encontrar, mas ainda não podemos tirar nenhuma conclusão precipitada. Além disso, tem um elevador nesse cômodo que dá para andar de baixo. E no andar de baixo, a gente encontra uma coisa que não parece ser do hotel. Um pinball. Quem diria que nessa cidade, com tanto de tragédia, teria alguma coisa legal para fazer? Eu falo pro Kim da máquina de pinball e aparentemente ele sabe bastante sobre pinball. Ele sabe até o nome do modelo da máquina. O preço para jogar na máquina é R$1. E, sinceramente, por que não? O Kim percebe que eu tô me divertindo bastante jogando isso e, pra falar a verdade, tá até meio fácil. Eu falo pro Kim que eu vou conseguir acabar a máquina, mas ele fala que é muito difícil, quase impossível. Alguma hora eu vou cometer algum erro. Mas parece que não vai ser dessa vez.
Eu ganhei o jogo. Não só ganhei, bati o recorde da máquina. O Kim fica embasbacado, fala que isso foi impressionante. Além disso, ele falou que nunca viu ninguém zerando essa máquina. Agora que a diversão acabou, hora de voltarmos pro nosso interrogatório. A gente volta para falar com os Hard Boys que a Classie desmentiu toda a história que eles contaram. Que eles ficam muito bravos, começam a chamar ela de louca, falaram que ela mentiu e coisas do tipo. E pra falar a verdade, no momento eu tendo a acreditar mais na Classie, o que ela me falou parece mais verídico. Eles reafirmam o que eles estavam dizendo anteriormente, só que agora eles apresentam uma prova. Eles dizem que tem uma fita no qual o homem confessa o crime que ele cometeu. Claro que a gente vai pegar a fita, só que falta um toca-fitas pra gente. O que tinha no meu quarto eu quebrei, né? Pelo que eu me lembro. A primeira ideia que eu tive foi ir na loja de penhores, e assim a gente fez. E pra minha sorte, tinha mesmo, por R$10. A fita começa a tocar e inicialmente parece ser de um homem que acabou de chegar em Revachol pelo porto. Talvez seja o homem que foi morto. Disse que ia fazer o apocalipse aqui, matar todo mundo, inclusive galinhas e cães. Clássico de um mercenário. Até que chega no momento que ele fala que vai violentar a mulher. E segundo os Hard Boys, é a Classie. Numa breve conversa com o Kim, a gente chega na conclusão que essa fita tá editada. Não que o homem não tenha dito aquelas palavras, mas que ela foi cortada e editada para que ficasse incriminatória. E para falar a verdade, apesar de serem palavras muito pesadas utilizadas, ainda não prova nada. Sendo assim, fomos falar com a Classie sobre a fita que acabamos de escutar. Só que a Classie não fica surpresa pelas palavras ditas pelo homem. Ela inclusive nos fala que em momento nenhum disse que o homem não era mau ou que não tinha más intenções. E pelo visto, o homem conversava com a Classie dessa maneira. É assim que eles dois se tratavam. Classie saiu em defesa dele e confirmou que é só uma maneira exagerada do enforcado se expressar. E novamente, o que nos resta agora é ir falar com os Hard Boys. Dizemos novamente pro Titus que a Classie se mantém em defesa do enforcado. O Titus fica descontrolado e a Elizabeth tenta acalmar ele. Ela sabe que o Titus está encurralado. Pode ser sincero comigo, Titus. O que realmente aconteceu? E ele novamente afirma que eles enforcaram o homem. Mas dá pra perceber que cada vez mais ele tá cedendo. Ele tá ficando mais estressado, perdendo a paciência. Ele não quer mais esconder esse segredo, ele não aguenta mais. Ele até tenta mudar de assunto, pedindo mais cerveja pro Gart, mas dá pra perceber que alguma coisa aqui tá errada. Falta só eu convencer que ele foi manipulado. O caso aqui foi encerrado, Kim. Pode anotar no relatório. As pessoas aqui matam porque elas simplesmente não gostam de você. O Kim percebe o que eu tô fazendo e continua meu teatrinho. Te matam por causa de uma garota qualquer que você conheceu aí. E não só isso, eles te deixam de pendurado pra servir de exemplo. Pronto. O mais fraco deles abriu a boca. Ele diz que os Hard Boys não foram permitidos de descer o enforcado. Agora só resta pressionar ele cada vez mais. Então quer dizer que vocês mataram o cara sem motivo nenhum. E ele revela o que a gente já suspeitava. Não foram os Hard Boys que mataram o enforcado. Ele já estava morto. Todos do grupo xingam o Cagueta. Depois disso, o silêncio toma conta na sala. O grande segredo deles foi revelado. A Elizabeth fica furiosa e diz pro Titus: era simplesmente ter entregado ela. O Titus responde de volta e manda a Elizabeth ir embora. A ajuda dela é imprestável agora. Mas por que, Titus? Por que vocês enforcaram o homem que já estava morto? E ele faz outra revelação bombástica, segundo ele, as garotas que pediram para ele fazer isso. A gente pergunta se foi a Classie a responsável pelo assassinato, mas ele diz que não sabe. Ele nos conta que a Classie desceu as escadas do hotel e parecia muito drogada, como a Classie já tinha comentado lá em cima. Só que ela estava visivelmente abalada. O Titus já sabia que alguém tinha morrido.
Quando ele chegou no quarto da Classie, ele viu que tinha um buraco de bala pela janela. Eu pergunto se ele tem alguma suspeita do assassinato, e ele diz que não, só sabe que o tiro provavelmente veio de fora do apartamento. Eu pergunto de quem foi a ideia de enforcar, e ele fala que foi outra garota. Outra garota? Seria essa a 8ª Hard Boy que a gente está procurando? E o Titus fala que ela é só uma afiliada dos Hard Boys. Eu queria saber outras informações sobre essa 8ª Hard Boy, só que o Titus recusa falar. E diz que agora nós deveríamos conversar com a Classie. E com ela a gente descobre que na realidade a Classie não sabia o nome do enforcado. Ela chamava ele de Lely, um apelido devido ao lugar que ele veio, Lelystad. Um lugar fica em Orange, de onde a Classie veio. Também fala que o homem tinha 42 anos, apesar da aparência mais velha, contribuindo com o relato que ele realmente era um mercenário, alguém que já era velho de guerra. Lembram quando eu conversei com o homem enforcado e ele me disse que o amor matou ele? Então, eu questionei a Classie sobre isso. E ela ficou meio brava porque ela achou que eu tava tirando com a cara dela. Mas pelo menos agora a gente tem mais características sobre o enforcado. Nós revelamos pra ela que os Hard Boys entregaram o que realmente aconteceu. E ela se desculpa por não ter contado a verdade antes e ter feito a gente perder tempo. Ela ficou com medo do que os Hard Boys poderiam fazer se ela falasse a verdade. Mas na realidade a Classie parece estar com medo de outra coisa. Ela é uma fugitiva de onde ela veio. Por isso que ela escondeu o passaporte dela. Por isso ela chamou a polícia e não se revelou em momento nenhum. Classie, mas o que exatamente ocorreu nesse quarto quando ele morreu? Ela relata que eles estavam prontos para fazer sexo quando ela olhou para trás e viu que a janela estava quebrada, tinha um buraco no vidro. Ela olhou para o Lely num momento de silêncio e percebeu que ele já estava morto. Ela fala que esperou por um segundo tiro para ela morrer também, mas aparentemente a bala era destinada para o Lely. Isso tudo ocorreu entre 11h30 da noite e 00h15. Ela também fala que os dois estavam completamente drogados, mas isso a gente já sabia, era frequente. E ela desceu as escadas do hotel para buscar ajuda e encontrou os Hard Boys e a Sylvie. A Ruby estava lá também, só que ela já sabia que alguma coisa estava errada. Pera aí, Classie, quem é Ruby? E ela confirma nossas suspeitas, ela é o 8º membro dos Hard Boys, a líder. Tá bom, depois a gente trata sobre isso, mas o que mais aconteceu? A Ruby foi a primeira pessoa que a Classie contou sobre o assassinato. E a Ruby falou que cuidaria da situação. E ela começou a adulterar o corpo para despistar o real motivo da morte, o tiro. A Classie ficou responsável para colocar as roupas de volta no Lely. E os Hard Boys e a Ruby montaram a cena do enforcamento. Perguntei se essa morte poderia ter algo a ver com a Classie ser uma fugitiva e ela não sabe. Agora que nós sabemos que o quarto da Classie é a cena do crime, a gente tem que analisar isso direito. A primeira suspeita é que o tiro veio do telhado. Uma pessoa estava no telhado observando os dois terem relações sexuais e baleou o homem. Mas como essa pessoa chegou aqui? Essa é a maior dúvida. Talvez o assassino tenha usado o elevador dos fundos para chegar aqui. Porém, ainda temos mais 3 opções de onde o tiro pode ter vindo. Os 3 lugares possíveis de visualizar estão localizados do outro lado da ponte que está fechada. O calçadão, o fim da terra e alguma ilhota localizada na Baía de Martinez. Só que mesmo assim, ainda são lugares muito improváveis, afinal eles estão muito longe. Só um atirador de elite iria conseguir executar esses disparos nessa distância. O Kim fala que apesar de serem locais improváveis de onde foi executado o disparo, ainda temos que checar uma a uma, e assim será feito. No final das contas, Lely, parece que você realmente morreu de amor. Titus, eu falei com a Classie. Agora eu sei quem é Ruby. Eu sei quem é a líder dos Hard Boys. E eu preciso te falar uma coisa. No momento, ela é a nossa principal suspeita de ter cometido o assassinato. O Titus não acredita
Ele acha que a gente tá forjando essa suspeita. Você acredita nisso? Não tem problema. Eu te conto agora, porque ela é a nossa principal suspeita. Vocês por acaso se lembram o que ela estava fazendo de 11h30 da noite até meia-noite e 15? Ela ficou com vocês esse tempo todo? Não saiu pra ir no bar nenhuma vez? O Titus fala que ela deve ter saído por uns 5 minutos, mas não faz sentido nenhum como ela chegou lá no telhado tão rápido. Então, Titus, tem uma rota secreta pela cozinha. Tem um elevador atrás da porta azul que tá lá na cozinha. E esse elevador dá direto pro telhado, atrás do quarto da Classie, com uma passagem direta para a sacada. Ela pode ter muito bem ido lá assassinar o homem, voltado e vocês nem perceberam. Além disso, ainda tem algumas pegadas recentes lá no telhado do lado do quarto da Classie. Ô pessoal, eu acabei de descobrir que eu cometi um erro. Eu tô há uns 2 meses editando esse vídeo e eu acabei de perceber que tem uma cena corrompida. Reparem aqui que eu escolhi a opção de mostrar que eu encontrei rifles pela cidade de Martinez. Só que eu fui lembrar e eu não coloquei essa parte dos rifles no vídeo. E eu fui reparar só agora que eu não coloquei essa parte porque os arquivos corromperam. Então eu peguei uma gameplay de outro canal no YouTube, que eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, para provar para vocês aqui que tem rifles escondidos na cidade de Martinez. Então essa vai ser a justificativa que eu vou dar agora. E eu achei rifles escondidos aqui na cidade que podem muito bem ter sido usados pela Ruby para fazer o assassinato. Mas agora, por que ela matou o enforcado? Vocês não acharam muito estranho que ela já desceu as escadas com a ideia de forjar um enforcamento? Titus, vamos supor que você matou o homem. Não seria melhor você ir a julgamento por um assassinato em grupo do que por um assassinato sozinho, a sangue frio? Você entende agora o porquê que a gente precisa falar com ela? O Titus fala que a Ruby sumiu, não avisou ninguém para onde iria. Ela estava com medo que o Titus dedurasse ela. Ela sumiu na sexta-feira, quando descobriu que a polícia tinha chegado na cidade. Na opinião do Titus, ela não tá longe daqui. Ela deve estar do outro lado da ponte, na costa. Ele também me conta que a Ruby estava com medo de mim. Eu tenho fama de ser um abridor de latas humano. Colocar os suspeitos uns contra os outros. Assim como eu fiz com Angus, que revelou pra gente que toda essa história era uma farsa. Ela tinha muito medo de mim. Ela estava muito assustada. O que pra mim não faz sentido nenhum. Por que será que eu tenho essa fama? O que eu fiz de tão ruim? Nessa mesma noite, sem o Kim, eu fui conversar com a Classie novamente, para ter mais ideia sobre o que eu fiz no domingo, como eu perdi minha memória. A Classie conta que era possível me escutar no meu quarto, escutando uma música muito alta, e eu tava cantando enquanto isso. Só que em algum momento eu comecei a gritar e comecei a destruir meu quarto. Ela escutou uma janela sendo quebrada. Eu gritava que eu não queria mais ser esse tipo de animal. Não queria mais ser quem eu sou. Essa sensação parece que nunca vai me deixar. Será que eu nunca vou parar de ser esse animal que eu sou? E o terceiro dia amanhece com 2 oficiais de patrulha da RCM aqui no hotel. Eu até tento ser amigável com eles, só que ou eles estão tentando me evitar, ou então meio que me menosprezando, talvez. E o cara de óculos escuros fala inclusive que minha aparência tá horrível. E cara sem noção. Ô pessoal, e eu, Lucas, sei quem é esse homem de óculos. Só que infelizmente meu personagem é muito burro. E é uma pena que eu não consegui a linha de diálogo que eu consigo confrontar esse cara. Se você prestou atenção no vídeo até agora, você também deve ter percebido quem é ele. O disfarce dele tá meio ruim, pra falar a verdade. Meu personagem até consegue perceber que a voz dele é familiar, só que ele não consegue fazer o raciocínio e ligar a voz na pessoa. Outra pessoa que a gente encontra aqui é a Lena, aquela mulher cujo marido tá desaparecido. E a gente fala pra ela que a ponte do canal, a eclusa, tava fechada.
mas que provavelmente ela deve abrir hoje, pra gente encontrar ele. Outra coisa é que essa mulher é uma criptozoologista, e sabendo disso, eu resolvi perguntar a ela sobre essa profissão dela. Tenente Kim não fica nem um pouco feliz com isso porque ele acha que é perca de tempo. E com a Lena, a gente aprende que existem criptoides muito grandes, criptoides muito pequenos, criptoides muito perigosos e até criptoides invisíveis. Ela também chama eles de phasmídeos, mas o que são, eu não tenho nem ideia. E aproveitando que a gente tem que esperar até as 9 horas da manhã para a eclusa do canal abrir, eu resolvi dar mais uma olhada no meu fichário, que eu tinha encontrado no lixo, para saber se tem mais alguma informação útil que eu deixei passar. E eu mostro pro Kim que eu encontrei perfurações no meu fichário. E essas perfurações separadas em 3 colunas diferentes. A primeira delas representa quantos anos de serviço eu tenho, que no caso são 18. A segunda são de casos resolvidos, que são mais de 200, que é uma coisa bem surpreendente, para falar a verdade. Até mesmo o Kim ficou bem surpreso com isso, ele fala que 10 casos por ano é um número muito alto. E a última fileira são de mortes confirmadas, e eu tenho 3 nesse quesito. E eu me sinto horrível em relação a isso, porque eu não tinha ideia que eu tinha matado alguém e não era algo que eu planejava também, para ser bem sincero. Só que o Kim me consola, ele fala que para alguém que veio do Distrito 41, são poucas mortes. Parando para analisar meu currículo de policial, eu acho que eu sou um policial excelente, para falar a verdade. Matei poucas pessoas, resolvi muitos casos em um curto período de tempo. Fantástico, não? Até mesmo o Kim, que me parece ser um policial exemplar, fala isso. E agora são 9 horas em Martinez e finalmente conseguimos fechar a eclusa e fazer a ponte para que a gente consiga chegar do outro lado da cidade. De cara, quando atravessamos, a gente consegue ver o rastro deixado pelo motorista imprudente. E mais à frente, seguindo o rastro, a gente encontra o carro jogado e abandonado. Observando mais a cena, a gente consegue encontrar também cigarros e garrafas de bebida jogadas. Parece que teve algum tipo de festa por aqui depois que o carro foi abandonado. Aproximando para investigar o veículo, eu sinto uma sensação horrível. Me dá um nó no estômago, parece que tem alguma coisa errada aqui. Me dá uma tristeza e uma melancolia que eu nunca senti antes. O Kim fala que a gente deve esperar a maré baixar para a gente conseguir analisar o carro. E a gente senta no balanço enquanto isso, e ficamos observando o carro. Eu começo a assoviar uma melodia para passar o tempo mais rápido, para não ficar esse tédio todo, e o Kim começa a assoviar comigo. Nesse tempo, a sós com o Kim, eu paro para refletir o quanto o Kim é um personagem grandioso para mim, e quanto ele é importante pro Harry também. Porque o Harry acabou de perder toda a memória dele, e o Kim poderia estar a todo momento reclamando sobre isso, julgando o Harry sobre isso, só que muito pelo contrário. Ele sempre ajuda o Harry nas tomadas de decisão dele, e sempre tenta deixar ele confortável em todas as situações que são gerados desconforto por causa da memória dele. E não só com a memória, também com o alcoolismo, a relação das drogas com o Harry e até mesmo o modo que Harry se vê como uma pessoa impotente, como uma pessoa que se odeia e quer o próprio fim. Enfim, finalmente a maré baixa e é possível ver o número 41 na lateral do carro. E todo mundo já sabia o que esse 41 significava. É o meu carro, é o carro do Harry. O Kim sente muito por isso, mas isso não é o suficiente. Eu me sinto mal, me sinto horroroso. As mesmas sensações de quando eu vi o carro pela primeira vez, eu sinto novamente. A mesma fraqueza que eu senti, eu sinto que eu vou desmaiar. O que eu fiz? Eu não consigo acertar nada. Um crime que a gente está investigando. Fui eu mesmo que cometi? Eu sou tão inútil, eu sou tão bêbado, eu sou tão louco, e eu mesmo joguei meu próprio carro no mar e não lembrava. Nem parece que as coisas estavam indo bem, a gente estava assoviando agora uma melodia tão linda, como se a gente fosse grandes amigos. E novamente o Kim assume um papel fundamental aqui.
Ele tenta me confortar de todas as maneiras. Ele me diz que eu ainda posso assoviar. Além disso, a noite é sempre mais escura antes da alvorada. E isso foi muito reconfortante, pra falar a verdade. Depois de uma notícia horrível dessas, o que nos resta é investigar dentro do carro para ver o que a gente encontra. E pelo menos a gente encontra meu distintivo dentro do carro. Um problema a mais, só que um problema a menos. Com o distintivo eu descobri que eu sou um tenente duplo e freitor. Tenente é a mesma patente do Kim e duplo e freitor quer dizer que eu recusei a promoção da minha patente 2 vezes. Andando um pouco mais pela costa eu encontrei uma fita, bem propício para alguém cantar em um karaokê. E escutando a fita da música dá para perceber que é uma música muito melancólica e muito simples, e representa exatamente o momento que eu tô passando na minha vida agora. Um pouco mais à frente a gente encontra um vilarejo. E nós encontramos com uma senhora que está sentada no centro desse vilarejo. Ela fala que essa é a Vila dos Pescadores, e ela também comenta que ela tem catarata e não consegue enxergar direito. Eu pergunto se ela viu alguém chamado Ruby andando por aqui e ela nega. Só que pelos relatos dos Hard Boys, a gente sabe que a Ruby passou por aqui. Essa senhora tá mentindo. Sabendo disso, eu pergunto para ela onde que alguém poderia se hospedar aqui, e a senhora fala que tem um quarto livre aqui perto. Ela ainda me oferece o quarto de graça. Eu até aceito a chave do quarto, mas para ser bem sincero, eu ainda tenho um pouco de receio de dormir por aqui e acontecer alguma coisa comigo, sei lá. Ela conta que nessa vila só vive a Liliane e os filhos, uns novatos que estão fora da cidade e alguns bêbados que estão andando por aí. Ela também me conta o que tem mais aqui na costa, e ela fala que tem uma igreja, uns apartamentos abandonados e um mercado de pescaria. Bom, já que ela me deu a chave do barraco, acho que vale a pena investigar. E minha intuição fala comigo, algo tá errado nesse cômodo. Tem algo embaixo das tábuas no chão. E realmente dá pra ver. É nítido que tem uma tábua solta no chão, ela tá até um pouco arranhada. E procurando nesse lugar a gente acha uma coisa muito estranha. Uma bala de 9mm estava escondida aqui. E a senhora jura pra mim que ela não conhece a Ruby. Só que antes de a gente ir questionar a senhora, é hora da gente tomar uma das decisões mais importantes do jogo. É hora de tirar a barba. E olha que feiura... Quer dizer, que lindeza que Harry ficou. Fala sério, você não ficaria perdidamente apaixonado por esse cara? Agora que a gente tá de visual novo, hora de questionar a véia. Ô minha senhora, o que você tem pra me dizer sobre essa bala que estava escondida debaixo do piso? E ela já entrega, ela sabe que não tem como esconder a Ruby, a gente sabe que é ela. E ela assume que entregou o quarto pra Ruby pra ela se esconder lá. E isso foi recente, ela chegou aqui sexta-feira e já saiu daqui na segunda-feira. E isso me confirma o que os Hard Boys falaram, a Ruby fugiu na sexta-feira. Eu pergunto para onde ela foi depois daqui e ela me afirma que ela foi para o norte. Ela ainda está aqui na costa. Andando um pouco mais pela vila, a gente encontra a Liliane, que a senhora tinha comentado. Eu explico para ela que eu tô atrás de uma pessoa que é suspeita de ter cometido um assassinato e ela fala que não notou nada diferente aqui na vila. Também comento sobre o marido da Alina, que tá desaparecido, mas ela também não sabe o paradeiro dele. Aí eu comecei a mudar de assunto, quebrar um pouco do gelo, e a gente acabou num assunto que eu posso falar que não foi um dos melhores. Eu perguntei aonde que estava o marido dela e ela simplesmente me falou que ele morreu. Sério mesmo, eu não acerto não tem um diálogo nesse jogo aqui que eu acerto. Ela ainda me conta como ele morreu, falou que ele saiu bêbado por aí e 2 semanas depois ele apareceu morto, boiando. E ela fala para não me preocupar, que isso já foi há 4 anos e ela já superou. Superou então? Será que ela tá pronta para ter um encontro com outro bêbado? Espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente tá formando um casal muito lindo. Só que enquanto a gente não forma esse casal, eu encontrei a Joyce aqui no porto. Aquela mulher da Wild Pines. Pois é, ela. Ela inclusive fala que já sabe
que nós identificamos o suspeito, o caminhoneiro suspeito por traficar drogas. O que é uma coisa muito estranha, porque se ela sabe, eu e o Kim estamos sendo vigiados a todo momento. E lembra que ela falou pra gente lá atrás que quando eu achasse meu distintivo, ela ia revelar mais coisas sobre o caso do enforcado? Então, ela estava mentindo esse tempo todo, quem diria? Sendo enganado mais uma vez. Ela falou que só vai revelar quando a gente resolver o caso do tráfico de drogas. Que é uma brincadeira. Não pode ficar com a sua informação aí, porque esse caso do caminhoneiro não é minha prioridade. Vou ser bem sincero com você, não é minha prioridade, não quero saber também. Vai que sua informação não me serve de nada. E tá mentindo pra mim de novo. Todos os representantes políticos nesse jogo aqui não adianta de nada, ninguém me ajuda a resolver o caso, ninguém sabe de nada, Everard não dá minha arma, Joyce não me dá dicas sobre o caso, é brincadeira. Aí eu encontrei os filhos da Liliane brincando aqui na rua e eu perguntei pra eles se eles viram alguma pessoa ruim por aqui, e eles não têm ideia que é isso, Kim até me falou, são crianças de 4 anos, eles não vão ajudar a gente a resolver o caso. Verdade, Kim, foi mal. Eu acho que eu tô estressado por causa da Joyce enganando a gente de novo. Mais uma vez a gente foi enganado. Andando um pouco mais pro sul, a gente encontra os bêbados, que a senhora falou. E um dos bêbados me chama de Tequila Sunset. O que ele tá querendo dizer com isso? Isso não é um bom sinal. Ele falou que me chama assim desde quando eu apareci na costa, na sexta-feira. Falando que eu ia resolver um caso, mas na realidade eu só bebi até me mijar. Eu também estava falando sobre dar um tiro na minha própria cabeça. Parece que é algo que eu faria mesmo. E no sábado eles falaram que eu apareci aqui de novo, pulando o canal com o carro, quebrando aquele outdoor, fazendo uma confusão com o meu carro. E o bêbado foi ver o que tinha acontecido e ele me viu falando: é chegada a hora do Tequila Sunset, o fim de todas as coisas. E ele falou que eu comecei a chorar porque meu distintivo e meu uniforme ainda estavam dentro do carro, só que o carro já tinha afundado muito na água e eu não conseguia pegar mais. E os bêbados, com toda a sua compaixão, fizeram uma festa para me deixar feliz. E a gente ficou festejando por horas. Até domingo de manhã, eu fiquei falando sobre as mulheres revacholianas, como elas são lindas e como uma delas acabou com o meu coração. Eu acho que eu não preciso escutar mais nada aqui, né? Eu me humilhei o suficiente na frente do Kim, é melhor a gente ir embora logo. Andando pro norte, a gente encontra a igreja, só que ela tá trancada. Talvez a Ruby esteja aqui, vale a pena checar. No cadeado que está na porta, a gente encontra alguns símbolos, e o Kim fala que com certeza são de delinquentes juvenis. E aqui perto da igreja, a gente consegue escutar uma música. Talvez o pessoal com essa música sejam os donos do cadeado. E seguindo essa música, a gente encontra uma menina e uma barraca. Mas como essa menina tá aqui fora, do lado de uma barraca, num frio desses, sem sentir nada? Eu acho que ela tá drogada. Eu e o Kim tentamos fazer um papel de jovens descolados que usam drogas, mas a gente não serve pra isso. Principalmente o Kim, ele não tem ideia do que ele tá falando. Percebendo que o personagem dele não deu nem um pouco certo, ele revela pra menina que nós somos policiais, e ela não parece nem um pouco surpresa. Ela conta que tá aqui fora porque ela tá fazendo algumas gravações musicais, e que a igreja deveria ser um lugar musical. Ela e os rapazes acham isso. André e os caras, para ser mais específico. Eles estão dentro da barraca. Eles querem basicamente transformar a igreja num clube. Acho que vale a pena conversar com o André e os rapazes para saber mais sobre o plano deles. Eles falam que querem entrar na igreja e fazer um clube porque eles procuraram outros imóveis aqui na cidade, só que eram muito caros ou não valia a pena. E a igreja abandonada parecia ser o lugar perfeito. E eu pergunto por que eles não estão na igreja ainda, e eles falam que a igreja, ao mesmo tempo que é um lugar espiritual, é um lugar que atrai muitos noiados e muitas pessoas drogadas. Então eu imagino que devem ter pessoas desse tipo lá dentro.
Como essas pessoas estão impedindo eles de tornar a igreja um clube, eles me pedem para investigar. E para falar a verdade, por que não? Ele me fala que trancou a igreja há pelo menos uma semana. Como ele pode me garantir que as pessoas trancadas há uma semana dentro da igreja estão vivas ainda? Eu questiono quem exatamente são as pessoas que estão lá dentro. E o André fala que não sabe. Eles só falam que lá dentro tem um maquinário que eles nunca viram. Em um lugar específico tem uma sensação de silêncio horrível. A única pessoa que eles viram entrando e saindo da igreja é uma mulher, que talvez poderia ser a Ruby, só que eles também sentem uma sensação de estarem sendo observados a todo momento naquela igreja. Eles não parecem saber de muita coisa mesmo, talvez seja a hora de investigar essa igreja. Quando entramos na igreja, ela tá aparentemente vazia. Não parece que alguém ficou trancado aqui por uma semana. Nós conseguimos ver um maquinário que os rapazes falaram. Também tem um quadro negro com algumas anotações que parecem ser recentes. Além disso, tem uns pratos jogados no chão que estão em formato circular. E esses pratos estão ligados no maquinário. Só que de repente, quando eu aproximo dos pratos, não é possível escutar mais nada. Nem minha respiração. Eu dou um grito muito alto. Mas nada. Não dá para escutar. E eu sinto aquela mesma sensação que os rapazes falaram. Tem alguém nos observando. A princípio, eu não consigo enxergar ninguém. Mas tem alguém lá em cima da igreja olhando pra gente. Dá pra sentir. E em um piscar de olhos, uma figura surge das sombras, observando a gente. Que porra é essa? Que coisa sinistra! Como é que tem um cara lá em cima nas vigas olhando pra gente? Eu me aproximo pra falar com ele, pra conseguir escutar, e ele não fala nada, fica me encarando de lá de cima. Até que em um momento ele começa a falar comigo de maneira religiosa. Ele fala que a mãe vai me salvar e me tirar do desespero do fundo da garrafa. Como sem me conhecer, esse cara sabe que eu tenho problema com bebida. Ele fala que ele já foi assim antes. Ele consegue reconhecer quem é assim. Ele fala que aqui na igreja eu posso me salvar dessa vida. A mãe vai me salvar. A mãe do silêncio. Esse é o nome da igreja. Esse homem nos conta que já largou essa vida de bebedeira há muito tempo. Inclusive, ele já fez muitas coisas ilícitas, tinha uma gangue e tudo mais. Só que isso foi há tanto tempo que as memórias dele estão sumindo. O nome dele é Tiago, mas esse nome já não representa mais ele. E o Tiago, pra mim, é uma representação do que o nosso protagonista poderia ser. Porque você, como jogador, você pode assumir a personalidade de Rafael Ambrosius Cousteau e esquecer completamente do passado do Harry Dubois. Você pode ignorar tudo que ele já viveu. Começar uma nova história do zero, sem procurar o que aconteceu com o Harry Dubois, assim como o Thiago tá fazendo. Enfim, eu também comento com o Thiago que os garotos estão querendo vir aqui para fazer um clube noturno, e o Thiago, por incrível que pareça, ele aceita a ideia. Apesar daqui ser a igreja da Mãe do Silêncio, ele fala que o barulho não vai incomodar ele. Vai ser até bom, porque ele vai ter companhia aqui. A gente também pergunta sobre a mulher que mora aqui na igreja, e pelas descrições do Thiago, essa mulher não é a Ruby. Inclusive, o Thiago não tem muito contato com ela, não sabe onde ela tá. Mexendo no maquinário, a gente percebe que é um computador, só que vamos lembrar que para essa época é uma coisa muito incomum, o jogo passa em 1950. O Thiago fala a senha do computador pra gente e a gente consegue imprimir uns registros. E esses registros são um diário da mulher que tá mexendo com esse maquinário. Ela conta exatamente os passos dela até chegar aqui. A gente começa a ler os registros e claramente essa mulher não é a Ruby. Nesse tempo que a gente lê as anotações dela, quem diria? Ela chegou aqui na igreja. Ela anda tranquilamente, nem se incomoda com a nossa presença e vai direto pro computador. A gente pergunta se por acaso ela viu a Ruby, ela diz que não,
continua mexendo no computador. Ela conta pra gente que ela é uma programadora e que no momento não pode ajudar a gente em nada, só se for pra contratar ela pra programar alguma coisa. Eu pergunto o que ela tá fazendo aqui e ela fala que tá trabalhando. Aí eu pergunto, trabalhando com o quê? E ela me manda ficar em silêncio. Sem educação, acho que ela vai odiar a ideia de criar um clube de música aqui. Algo me diz isso. Ela me fala que aqueles jovens não querem montar um clube de música e que eu deveria ir lá conversar com eles para entender qual o real motivo. Então, rapazes, eu falei com o homem que estava nas sombras e ele me disse que não me importaria nem um pouco de ter o clube noturno. Porém, a mulher que mora lá me falou que vocês estão mentindo, que vocês não querem fazer um clube noturno lá. E os rapazes me garantiram que é um clube noturno que eles vão fazer. Mesmo com a palavra deles, a mulher ainda não vai ceder tão facilmente à igreja. O que me resta é ir falar com a programadora de novo. Ô moça, e se eu te ajudar a finalizar seu projeto? Assim você consegue sair mais rápido e os garotos conseguem entrar aqui. E ela me fala que eu tenho que trazer uma cópia do jogo que ela está produzindo, no antigo local de trabalho dela. Ela fala que a cópia tá na antiga área comercial, dentro de um freezer. Uma pausa aqui. Lembra quando eu falei que uma gravação do jogo corrompeu? Pois é, foi quando eu estava explorando essa área comercial. E eu já vi esse freezer. Ele tá bem próximo dos rifles que eu encontrei. Então eu já sabia aonde eu tinha que ir para encontrar essa cópia do jogo. Só que eu precisava de uma ferramenta para abrir o freezer. E eu consegui ela. A própria programadora deu a ferramenta pra gente. Enfim, vamos procurar a cópia do jogo. Para abrir o freezer foi bem fácil. E a cópia do jogo estava lá dentro. A gente pegou e foi embora. Nada demais. A gente dá pra ela a cópia e ela fica muito feliz. Ela aparentemente conseguiu solucionar o problema que ela estava tentando nesse tempo todo. Só que ela pede mais um favor, para mover o terceiro prato 2 centímetros para a esquerda e a quarta bacia 5 centímetros para a direita. Tá bom, vamos ajudar ela. Eu faço isso e ela dá um joinha confirmando que deu tudo certo. Ela pede novamente minha ajuda para usar os fones de ouvidos, detectar algum barulho, só que infelizmente minha audição é muito ruim. Só que fone de ouvido, talvez eu conheça uns caras que sabem mexer com isso. Então os caras me emprestam uns alto-falantes que são muito bons e talvez isso resolva nosso problema. Vamos tentar. E não é que deu certo? Consigo escutar lá no fundo, bem baixinho. Eu acho que não deu certo não, na verdade. A gente vai precisar de caixa de som mesmo, caixa de som das brabas. Seu computador não tá com nada não. O André e os rapazes até poderiam ajudar você. E você deixar eles ficarem aqui. E ela aceita. Ótimo, problema resolvido. O clube de música vai acontecer. Eu falo com os rapazes sobre o acordo e eles aceitam na mesma hora. Tem muito tempo que eles querem entrar naquela igreja e fazer o clube. Eles desfazem a barraca na hora e já se mudam para a igreja, no mesmo instante. Lá dentro a música tá muito alta, mal dá pra gente conversar. Eu pergunto pra programadora como tá indo o projeto, só que ela fala que o projeto não tá indo bem. Acho que ninguém emprestou a caixa de som pra ela. E pra falar bem a verdade, eu não tô nem aí. Começo a discutir com o pessoal pra saber qual seria o nome do clube. E a gente chega em um nome. Disco Elysium. Quem diria, né? Umas pessoas gostaram, outras não gostaram, mas acabou que ficou por isso mesmo. E o André gostou tanto do nome que ele começa a dançar freneticamente. O que é isso que você tá fazendo, André? De repente tudo se apaga. A música acaba. Que sensação é essa? Aquele vazio que eu sentia, aquele frio absoluto, ele passou. Eu só quero dançar agora, só quero me divertir, só quero me juntar ao André. Tem tempo que eu não sinto isso. Isso é a felicidade. Hora de dançar como eu nunca dancei.
que você tá olhando? Dança comigo, André. Por que você tá parado aí? Eu quero todo mundo aqui comigo, você também, Kim. A gente não vai sair daqui se você não dançar. Sinta a música, seja você mesmo. Dá pra ver que o Kim ainda tá muito relutante com isso. Talvez ele esteja com vergonha, mas ele não liga. Ele sabe que tem que aproveitar esse momento. Esse momento é tão intenso pro Harry que ele apaga. A idade, combinado com o alcoolismo e com o uso de drogas, custam caro. E o Harry não aguenta mais ficar dançando igual antigamente. Mas no final das contas, acho que valeu a pena. Há quanto tempo a gente não vê o Harry feliz desse jeito? Acho que até agora, não vimos. Quando eu acordo, o Kim tá nitidamente preocupado comigo, mas o André fala pra ficar tranquilo. Ele já viu isso antes. É isso que acontece quando a pessoa curte bastante uma festa e não se hidrata. Eu reconforto o Kim, pode ficar tranquilo, que esse foi um dos melhores momentos até agora. Um pouco mais ao norte, saindo da igreja, a gente chega no mercado da pescaria. É visível que o lugar está completamente abandonado e algumas pessoas tentaram morar aqui, só que, pelo visto, não foi possível. E nesse mercado tem um pier e a gente consegue sentir um cheiro horrível vindo de lá. Infelizmente, a gente encontra um homem morto. Examinando a lixeira ao lado, a gente encontra alguns cigarros e algumas bebidas alcoólicas. E junto ao homem, outra garrafa de bebida alcoólica. O Kim examina o homem morto e chega na conclusão que a morte é recente, menos de 2 dias. Nos bolsos da jaqueta dele, a gente encontra um cartão da biblioteca. Talvez esse seja o último lugar que ele foi. E analisando toda a cena, a gente conclui que o homem afundou o pé no pier, escorregou e deu de cabeça no banco. E com certeza ele estava completamente embriagado. O piso aqui parece bem frágil. Foi muita sorte a gente ter encontrado o corpo do homem aqui. Talvez ele tivesse afundado aqui no mar e nunca fosse encontrado. Outra coisa que concluímos é que o homem é casado. Ele tem uma aliança no dedo dele. Eu e o Kim pegamos o caso e vamos contatar a polícia de Martinez. Contatando a polícia, a gente descreve o homem e relata a provável causa da morte. Além disso, a gente tenta contatar a biblioteca, só que no momento ela está fechada. A gente vai ter que tentar amanhã. Voltando para a costa, a gente encontra um homem que se encaixa exatamente na descrição que a Lina passou pra gente. Esse é o Morrow, o marido dela. Ele falou que ficou preso aqui depois que a eclusa foi quebrada. Que bom que consertaram, né? Eu pergunto sobre a Ruby, ele também fala que não viu. E também pergunto sobre os fasmídeos que ele estava procurando. Se ele veio até aqui, deve ser alguma coisa importante. Só que ele me falou que sabe muito pouco e que nunca viu nenhum. E essa busca está acontecendo porque, segundo ele, 2 adolescentes recentemente encontraram um fasmídio por aqui em Martinez. E para encontrar esse fasmídio, ele está colocando aqui na costa algumas armadilhas que a Lina projetou. E os fasmídeos são muito importantes para a Lina, porque pelo visto ela já encontrou um. Já que é algo tão importante assim para a Lina e pelo visto para o Morrow também, eu ofereço minha ajuda. Eu falo para ele que vou checar as armadilhas enquanto ele pode voltar para encontrar a Lina, porque ela está muito preocupada com ele. Junto com o Morrow, tem um homem acompanhando ele, o nome dele é Gary. Só que quando a gente vai conversar com ele, ele chama o Kim de Homem Amarelo. E vamos concordar aqui que isso não é uma coisa muito amigável para se dizer para uma pessoa. E puxando aqui na memória, lembra que a gente encontrou uma caneca racista dentro do lixo perto do enforcado? E também encontramos uma caneca parecida naquela casa que o Evra pediu pra gente arrombar? Será que as canecas são desse cara? Eu mostro a caneca que encontramos no lixo e ele fala que é dele. Se ele tem acesso ao lixo, só pode ser ele a pessoa que jogou as roupas do enforcado lá. E a gente pergunta isso e ele assume. Ele ia jogar a caneca fora, só que quando ele estava passando por lá, viu o enforcado, viu as roupas dele lá e acabou jogando tudo fora, porque tava uma sujeira muito grande. Gary, se você jogou a roupa dele fora, onde tá o resto da armadura dele?
E ele nos revela que tá usando a armadura agora, por debaixo da roupa. Que loucura! Eu confisco a armadura dele e ele fala que não vai se envolver mais no caso. Ele também não sabe quem matou, ele achava que era o sindicato, só que pelo visto não foi. Ele ficou completamente em choque achando que ia ser preso. Acho que a gente não vai ter mais problemas com ele. E só pra adiantar aqui, no dia seguinte a gente investiga todas as armadilhas e não encontra nenhum Phasmidio. Só que uma das armadilhas foi violada. Pode ser uma pessoa, pode ser algum outro animal, ou pode ser um Phasmidio. Não sabemos. Não sei se vocês se lembram, mas ontem nós combinamos com o Kim de irmos no apartamento desse homem misterioso, às 9 horas da noite. E aqui estamos. Ele fala que tem uma pessoa no apartamento dele que a gente vai querer conhecer. Ele tem informações sobre o caso. A gente entra no apartamento e vê um homem trajado de roupa social. E ele nos conta que presenciou o linchamento. Ele fala que foi uma cena horrível. Tinha cerca de 8 a 10 pessoas linchando o enforcado, o que bate com o número de pessoas do grupo dos Hard Boys. Só que isso a gente já sabia. Não é possível que a gente veio aqui só pra ter essa informação. É brincadeira. Voltando pro hotel, a gente encontra a Alina lá. Contamos pra ela que vimos seu marido, só que ele ainda não voltou. Mas eu asseguro pra ela que ele vai voltar brevemente. Eu também falo que o marido dela nos contou que ela já viu um Phasmidio antes. Ela era muito nova quando viu o Phasmidio. Foi uma coisa muito rápida. O Phasmidio surgiu no meio da plantação, ela tocou ele e ele desapareceu. E ela fala que se apaixonou pelo Morrow justamente por conta dessa história do Phasmidio, porque todos os garotos que ela encontrava tratavam essa história com um desdém, como se fosse uma mentira, e o Morrow foi o primeiro a acreditar. Hoje mais cedo, eu também consegui aquela fita do karaokê. E pra falar a verdade, eu sinto que eu mereço celebrar o dia de hoje cantando essa música. Eu pergunto pro Gart se eu posso, e ele diz que sim. E o Kim me apoia completamente. A música do ambiente abaixa e o Gart coloca a fita que eu pedi. I would often go there, to the tiny church there, the smallest church in Saint-Saëns. Though it once was larger, how the realm may rest there. Down through the mist there, toward the Seven Sisters, toward those pale cliffs there. I would often stay there, in that tiny yard there. I have been so glad here, looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all. Poucas pessoas aplaudem, mas eu me sinto muito bem depois de cantar essa música. Eu dedico ela ao Kim. No início do quarto dia, eu e o Kim já vamos direto pra costa pra gente não perder tempo. A gente precisa encontrar Ruby. E hoje mais cedo, quando eu tava andando perto do mercado da peixaria, eu encontrei um telefone. E nesse telefone público dá pra ver que tem alguns botões que estão gastos. Talvez a Ruby use esse telefone com muita frequência e ligue pra esse número, não sei. Vamos tentar.
E pelo visto não. Eu até tento outras combinações, só que sempre dá em algum número de uma pessoa aleatória e a gente não vai conseguir mais que isso. Só que lá no fundo da minha memória, eu lembro de um número que parece muito importante. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu sinto que eu deveria ligar. Eu escuto o telefone tocando e, de novo, eu sinto aquela mesma sensação de quando eu vi o carro. Uma melancolia extrema. Só que dessa vez, além da melancolia, eu também sinto uma ansiedade. Eu não consigo desligar o telefone, eu quero saber para quem eu tô ligando. O telefone toca por muito tempo, mas finalmente uma mulher atende. Alô? Ela fala com uma voz muito sonolenta. Apesar de toda a ansiedade pela situação, eu só consigo reparar quão bela é a voz dessa mulher. E ao comentar isso, ela me reconhece, mas ela não parece muito feliz. O nome dela é Dora. Ao fundo, do lado dela, eu consigo escutar uma voz masculina. O namorado dela, possivelmente. Escutar essa voz masculina me faz muito mal, me faz querer morrer. Não só a voz do homem, mas a voz da Dora também. A Dora fala meu nome, Harry, e ela acha que eu tô bêbado. Mas isso não é verdade. Eu não tô bêbado, não tô chapado, só tô triste. Meu coração dói, parece que eu vou ter um ataque a qualquer momento. Ela fica desapontada e pede pra desligar a chamada. É madrugada onde ela tá e eu acordei ela quando ela tava dormindo. Eu peço ajuda no caso, mas ela só fala meu nome e desliga na minha cara. Eu falhei com a mulher que eu amava, por isso eu quero esquecer tudo. Eu e o Kim já percorremos a costa inteira e quase não achamos informações sobre a Ruby. A gente só não interrogou essas crianças de 4 anos. E surpreendentemente, essas crianças falam que estão ouvindo vozes. Vozes que vêm das cabeças delas. Eu pergunto pra elas o que elas estão escutando e uma delas fala: "Finalmente está na hora, meus donhados sem vergonha. Nosso mano está prestes a crescer. O single de estreia do DJ Flácio chegou. Apertem os cintos, porque essa é a tranqueira mais rápida que vocês já ouviram." Só que, pessoal, vocês lembram que lá no começo a gente ligou o rádio do Kim e tava passando uma rádio que chama Noiados FM? Pois é, essas crianças estavam escutando essa rádio. Porém, como essas crianças escutaram Noiados FM em um lugar que não tem rádio? A gente vai ter que entrar em contato com a Noiados FM para entender toda essa situação. A gente então liga para a rádio e entra em contato com o DJ Mesh. Eu pergunto se ele estreou uma nova música do DJ Flácio nos últimos dias e ele me responde: "Um cu é uma boca para cagar." E eu tô vomitando. Que porra é essa que você tá falando? E ele me fala que esse é o nome da música do DJ Flácio. Um cu é uma boca para cagar e eu tô vomitando. Sei lá. Então pelo menos a gente sabe que as crianças realmente estavam escutando o rádio, mas por onde? Ele me pergunta se eu quero mais alguma coisa. Eu digo que sim. Na próxima vez que você entrar ao vivo, manda um abraço pro tenente Kim Kitsuragi. Ele é muito fã da sua rádio. E dá pra ver que o Kim fica muito feliz com isso. E o DJ Mesh garante pra gente que vai fazer isso. E eu sintetizo na rádio logo após que acabou a ligação. E o DJ Mesh manda um salve direto pro Kim Kitsuragi. Kim Kitsuragi, amamos você. Ele se esforça muito para não dar um sorriso, mas eu sei que ele tá muito feliz. Aproveitando que a gente tá no carro do Kim, eu também tenho que ligar para a biblioteca pública de Jamrock, que é o lugar que estava num papelzinho no bolso do homem que a gente encontrou morto no pier. Um homem atende e eu pergunto se ele tem alguma informação sobre Billy Mejan. E ele encontrou o endereço residencial da Billy Mejan. E fica aqui perto, nos apartamentos que a gente entrou uns dias atrás. Diz também que eles devolveram o último livro há alguns dias atrás e que o marido da Billy que foi entregar o livro. Parece que a gente vai ter que avisar para uma mulher que o marido dela morreu. A gente chega na casa da Billy e se identifica. Falamos que somos policiais e pedimos para entrar. E ela começa a ficar muito nervosa e ficar com medo. Parece que ela sente o que aconteceu. Ela fala pra gente entrar. Pessoal, eu não sei se alguém já teve que passar por essa situação, mas eu posso falar que isso é horrível.
ter que falar para uma pessoa que um parente dela morreu. Eu tive que fazer isso há mais ou menos 2 anos atrás, para ser mais exato, 2 anos e 5 dias. E eu tive que falar para minha mãe que o pai dela morreu, meu avô. É impossível para mim viver essa parte no jogo e não me emocionar, porque eu passei exatamente o que o Harry tá passando, talvez até pior. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha avó de madrugada, toquei o interfone e minha mãe atendeu, e eu também acho que ela já sabia o que tinha acontecido. Meu avô estava doente há alguns meses e por que outro motivo que eu iria na casa da minha avó de madrugada? Eu só lembro que foi uma coisa muito ruim ter essa responsabilidade, sabe? E essa responsabilidade é o que o Harry tá sentindo agora. E isso me faz lembrar da responsabilidade que eu já tive. A gente precisa ser muito cuidadoso. É um momento de extrema vulnerabilidade da pessoa. Entrando para conversar com ela, ela me oferece um chá. Eu agradeço, mas recuso, e ela já pergunta se isso é sobre o marido dela, o Victor. Ela pergunta se ele se meteu em alguma confusão, se ele tá na delegacia. Eu pergunto se o Victor mora aqui mesmo, e ela fala que sim. Mora os dois e mais 2 filhas, Jenny e Julie. Uma de 16 e outra de 18 anos. As meninas foram para casa de uma amiga e o Victor tá na rua. Ele tem problemas com bebida e de vez em quando ele some de casa. A última vez que viu ele tinha ido para a biblioteca, só que ele não volta há alguns dias e ela tá preocupada com ele. Eu faço algumas perguntas sem ela perceber para confirmar que o Victor é o homem morto encontrado no pier. Pergunto sobre a roupa e onde ele estava, qual biblioteca, e todas as informações batem. Realmente é o Victor que foi encontrado no pier. E chega o momento que eu tenho que dar a notícia para ela. Senhora, eu sinto muito, mas o Victor foi encontrado morto. Ela fica sem reação. É um baque muito grande para ela. Ele estava vivo, aqui mesmo, alguns dias atrás, e tudo agora se foi. Enquanto ela tá se tremendo, ela pergunta para mim como ele morreu. Eu conto que foi um acidente. Ele caiu num buraco do calçadão e bateu a cabeça. Ela pergunta se ele estava bêbado. E eu digo que isso provavelmente agravou a situação dele. Ela se questiona se esse tempo todo ele estava deitado no frio, lá fora no pier. Quanto tempo ele estava lá? E não é o momento para falar sobre isso. Ela já está em choque completo. Os olhos dela começam a ficar cheios de lágrimas. O Kim pergunta se a gente pode fazer algo e ela fala que não, que agora cabe a ela ligar para as filhas dela e falar que o pai delas morreu. E eu falo para ela que isso não é o ideal, que ela deve primeiro tirar um dia de repouso, entender um pouco mais sobre a situação e só assim falar com as meninas. A gente avisa que o marido dela foi levado para o necrotério e ela agradece. Fala que se precisar de algo ou lembrar de alguma outra informação, ela vai ligar para a polícia. De novo, senhora, eu sinto muito por tudo isso. Voltando para a costa, nós decidimos falar com as crianças de novo. E perguntamos para elas onde elas estavam quando escutaram as vozes. E elas nos contam que foi perto de um prédio abandonado no norte daqui, perto de onde a gente encontrou o Morrow. E a gente foi para lá. Nós nos deparamos com esse prédio, só que a gente não escutou nada. Porém, subitamente, eu sinto um calafrio. Há algo errado com esse edifício. Não é algo de errado com o prédio, mas sim embaixo dele. Eu consigo escutar um sussurro à distância. Ela tá lá embaixo, a Ruby. E eu falo exatamente isso com o Kim. Eu sinto que essa mulher tá aqui, eu senti um calafrio quando a gente se aproximou do prédio. E procurando em volta, a gente acha uma entrada para a parte de baixo do prédio. Uma porta escondida do lado de um cano. E entrando por essa porta, a gente chega no porão do prédio. E tá tudo escuro aqui embaixo. Eu encontro alguns documentos aqui embaixo, mas eles estão todos mofados e com muita poeira. E não parecem ter relação nenhuma com o caso. E com a ajuda da lanterna, eu consigo ver um canto escuro desse cômodo que tem uma fresta. Que dá para um quarto que estava escondido. Só que por incrível que pareça, esse quarto não é usado há muito tempo.
Inclusive, tem alguns objetos que são de antes da Revolução. Nesse quarto tem uma escotilha e a gente até cogita que pode ter sido daqui que o atirador matou o enforcado. Só que não é possível ver o hotel daqui. Avançando um pouco mais, a gente consegue ver umas pegadas. Só que uma das pegadas é mais desgastada que a outra. Com certeza a Ruby tá por aqui. Conforme a gente anda, a gente começa a escutar um zumbido, um som de estática. O Kim fala pra gente ter cuidado. Quando a gente avançar, não vai ter mais volta. À medida que a gente caminha, o som de estática vai ficando cada vez mais alto. E a nossa tensão aumenta com o volume do chiado. E como a gente já suspeitava, ela já estava esperando a gente. Estamos cara a cara com a Ruby. Nesse lugar, o barulho é muito alto. Tão alto que o som paralisa os nossos corpos. Minha cabeça dói como nunca doeu antes. Ao fundo, eu consigo escutar a Ruby falando comigo que se eu me mexer muito, essa dor só vai piorar. Olhando pro Kim, dá pra perceber que a dor que ele tá sentindo é muito maior que a que eu tô sentindo. A Ruby fala que esse aparelho é um compressor latitudinal do pálido. E com isso, ela consegue controlar as frequências de rádio e direcionar elas para algum lugar. O que a gente sente é uma concentração imensa de ondas de rádio. E isso explica porque as crianças estavam escutando no EA2 FM, mesmo sem nenhum rádio aqui por perto. Só que a gente tá aqui, Ruby, não pra saber dessa porra desse rádio, e sim sobre o homem que você matou. Ela fala que vai diminuir a força do aparelho se a gente quiser realmente conversar com ela. Mas ela deixa avisado, ela tá com uma arma. Qualquer coisa que fugir do controle dela, ela vai atirar. E eu pergunto pra ela, você atirou no Lely? E imediatamente ela diz que não. Ela fala que participou do linchamento, mas ela duvida muito que isso vai fazer alguma diferença pra mim. Ela pergunta quem foi o dedo duro. Foi a Classie que dedurou. E a Ruby fica nitidamente bem desapontada com isso. Mas foram os Hard Boys que contaram que você estava se escondendo aqui na costa. A Ruby começa a se defender das acusações e fala que esteve com os rapazes o tempo todo. E ela também justifica o tempo que ela ficou fora, que os Hard Boys não conseguiram explicar. Ela fala que realmente foi pro banheiro. E eu falo pra ela sobre a rota alternativa. Nesses 15 minutos ela poderia ter pego o elevador e matado o Lely pelo telhado. Mas ela quebra toda a minha argumentação. Se o tiro viesse do telhado, alguém não teria mencionado o barulho? E é verdade, ninguém nunca mencionou que escutou o barulho do tiro. Ninguém. Eu também pergunto sobre as flores brancas que a gente encontrou no telhado, mas as flores não são dela. Nem ela deu pra Classie. Ela também fala que o Lely era realmente um mercenário e que também tem outros mercenários aqui na cidade, confirmando o que o Evra falou. Eu peço pra ela contar a versão dela da história. Ela estava conversando com os Hard Boys quando a Classie desceu as escadas toda pálida e tremendo. E ela contou pra Ruby que o Lely tinha morrido, ele estava morto no quarto. E ela fala que quem teve a ideia de montar o linchamento, de forjar isso tudo, foi a Classie, e não ela. E isso surpreendeu a Ruby muito, porque ela não sabia que a Classie era tão fria assim. Ela me parecia que ela tinha mudado de personalidade completamente. Enquanto eu fazia mais perguntas pra Ruby, eu fui me aproximando sem ela perceber. Perguntei como ela montou o aparelho, por que ela se escondeu aqui, por que ela estava com tanto medo de mim, só que isso era só uma distração para destruir essa máquina de vez. Finalmente eu consigo me mover normalmente de novo. Kim, você tá bem? Ele fala que sim, mas ressalta para tomar cuidado, a Ruby ainda tá armada. Só que a gente mal sabia que a arma da Ruby não era pra matar a gente, era pra tirar a própria vida. Eu até tento impedir isso, mas aquela situação é muito chocante. Eu fico desesperado, eu não consigo fazer nada, eu fico parado, olhando ela se matar. Sim, o que a gente acabou de fazer? Eu não consegui fazer nada, eu fiquei paralisado aqui vendo. Meu Deus, eu sou horrível. Quem fala que isso é só nosso trabalho, que a gente deve limpar essa bagunça e mover o corpo dela pra algum lugar. E ele acaba vendo a tenda que ela estava usando pra se esconder. É pra lá que a gente vai levar ela.
Antes disso, eu pego a pistola que ela tava usando, já que eu perdi a minha. Quem sabe esse aqui não é o meu revólver. Na barraca dela, a gente acha o diário dela. E lendo o diário dela, fica implícito que ela não é a responsável do assassinato. Ela pode até ter feito o linchamento, mas não foi ela que matou. E pra falar a verdade, se não foi a Ruby a assassina, quem mais poderia ser? O Titus, a Classie, outro membro dos Hard Boys? Eu não tenho ideia. Uma coisa é certa, a gente vai ter que voltar lá no hotel pra conversar de novo com os Hard Boys. Chegando no hotel, algo inesperado tá acontecendo. Os mercenários e os Hard Boys estão tendo uma discussão. A gente vê os Hard Boys brigando com 3 pessoas. Uma delas era o líder da greve contra o sindicato. E as outras 2 eu não sei quem são. Nitidamente, o sindicato não quer arrumar essa confusão. Eles não estão querendo brigar. Eles sabem que se entrarem em combate, vão perder. Mas os mercenários não estão nem aí. Eles vieram fortemente armados. O Kim fala pra gente intervir, mas se realmente houver algum tiroteio aqui, a gente tem que matar o líder dos mercenários. Ele é o nosso primeiro alvo. Os mercenários não gostam da nossa presença aqui. A gente fala pra todo mundo ter calma, ninguém precisa morrer aqui hoje. Só que os mercenários realmente vieram pra matar. E o líder deles dá um sinal pra começar o confronto. Só que antes de tudo começar, eu interrompo eles e falo que o sindicato não matou o Lely. Eles perguntam quem foi então, só que eu não tenho a resposta. O assassino não tá aqui agora. Foi um atirador de elite que matou ele. Essa pessoa provavelmente não tá aqui nem em Martinez. Porém, minha palavra não foi suficiente para convencer eles. E o líder deles puxa a pistola e dá um disparo na Elizabeth, que cai no chão imediatamente. Ela fala que tá bem, só que dá pra perceber, se ela não sair rápido, ela vai morrer. Eu pergunto onde tá a Classie, que ela pode explicar isso, e o Gart aparece, falando que a Classie foi embora. Ela fugiu antes do tiroteio começar. Então acho que já foi, não resta outra opção pra gente. Eu tenho que matar agora o líder deles. Só que o meu tiro não faz efeito nenhum, eu acertei a armadura dele. E ele brinca comigo, fala até pra eu atirar de novo. Eu efetuo o disparo, mas de novo, eu acertei a armadura dele. Eu sou insignificante nesse tiroteio. Só que essa minha ação tem consequências. Eu escuto todo mundo atrás de mim correndo e eu olho pra direita e um dos mercenários tá com a arma apontada pra mim. O Kim não fugiu. Imediatamente, ele aponta a pistola dele pro mercenário que tá mirando em mim. Minha sorte é que eu sou mais veloz que o atirador e ele erra o tiro. Mas ele já se prepara para efetuar outro disparo. Na nossa esquerda, os outros 2 mercenários estão mirando no Kim. E tudo acontece muito rápido. Eu consigo escutar 2 disparos. Um dos atiradores está morto. O Kim desviou dos outros tiros. Só que quando ele desviou, a bala acabou pegando em um dos membros dos Hard Boys. O Glenn, ele tá morto. Enquanto eu me distraía com o Glenn, o líder deles mira em mim. Ele tá preparado pra me matar. A vitória aqui parece improvável. Eu tô completamente desprotegido. Eu nem percebi que ele ia me atirar. Eu olho nos olhos dele e vejo um semblante de felicidade. Ele tá feliz pela oportunidade de poder matar as pessoas. Eu até tento desviar, só que o tiro pega em cheio. Eu consigo sentir. A morte veio me buscar. A parte inferior do meu corpo tá doendo demais e eu caio no chão. Eu consigo escutar o grito desesperado dos Hard Boys. E eu escuto um som familiar, um homem em agonia. É o Titus. Ele tá morto também. Eu tento abrir meus olhos, só que é muito difícil enxergar. O Kim tá agachado na minha frente, tentando conversar comigo. E ele implora pra eu continuar com ele. Ele tá chorando muito e pede pra eu falar, pra eu ficar acordado. Só que durante esse tempo, é difícil enxergar. Só que eu sinto uma presença perto da gente. Um frio toma conta de mim. Uma sombra se projeta atrás dele.
O líder dos mercenários tá com a pistola apontada pro Kim. E ele não tem ideia. Eu preciso agir agora. Kim! Atrás de você! Imediatamente, ele efetua o disparo. O líder dos mercenários tá morto. Só que com isso, com esse grito, eu não suporto mais. E eu apago completamente. Essa é a morte? É assim que eu vou morrer? Tomando um tiro no meio de uma guerra contra mercenários? No final das contas, desde o início, era isso que eu queria mesmo. Meu fim. O tempo aqui não passa. Horas se tornam dias. É muito entediante. E meu corpo não quer desistir. Ele luta para que eu viva. E eu escuto alguém me chamando. Harry, Harry, acorda. Até que eu vejo ele, o homem que salvou minha vida. Kim Kitsuragi. Eu tô vivo. Meu quarto tá arrumado. Por quanto tempo que eu fiquei desmaiado? O Kim fala que eu fiquei 2 dias desmaiado, acordando e voltando a dormir, e eu ficava acordado o tempo suficiente para tomar remédio e água. Eu perguntei para ele o que aconteceu depois que eu desmaiei, e ele me conta que quase todos os membros dos Hard Boys morreram. Glenn morreu, Angus morreu, Theo morreu e o Titus também morreu. O Kim também me fala que o líder dos mercenários não morreu. Eu até achei que ele tinha morrido, mas o Kim só desarmou ele. Ele também confirma que a Elizabeth também morreu. Não conseguiram salvar ela. Mas será que isso tudo valeu a pena? 7 pessoas morreram, sem contar a Ruby, que se matou na nossa frente. A nossa operação policial é uma cagada completa. O Kim dá uma risada e fala que pelo menos nós dois estamos vivos. Eu só levei um tiro no quadríceps e felizmente não pegou nenhuma artéria. Além disso, ninguém da minha delegacia veio me ver. O Kim que tratou dos meus machucados. Eu agradeço e o Kim também agradece por ter avisado ele sobre o mercenário. Se eu não tivesse avisado, ele estaria morto. Eu consigo me levantar com muita dor, mas eu ainda consigo andar. Porém, isso tudo ainda não acaba aqui. Nós ainda temos um caso para resolver. E nós vamos. E depois de tudo que a gente passou, parece que a gente voltou do zero. A gente não tem mais nenhum suspeito. Só que uma coisa ainda não fecha nessa história. Aquelas flores brancas que estavam no telhado da classe. Por que elas estavam lá? O Kim fala que isso não tem nada a ver, que isso é só um lixo, que nem tudo que a gente acha tá conectado ao caso. E ele sugere que a gente vá no quarto da classe de novo, para refazer a trajetória do tiro. Quando a gente entra no quarto da classe, dá pra ver que ela deixou um papel, deixou uma carta escrita em cima da mesa. E nessa carta, ela se desculpa e fala que não matou ele. Além disso, ela fala que tem um presente no andar de cima. E subindo as escadas, a gente vê uma linha vermelha que vai da estante e atravessa a janela. Seguindo a trajetória dessa linha, ela sugere que o tiro veio do único lugar que a gente não olhou. A ilha na Bahia. Durante esse tempo todo, a Clécia sabia que o tiro tinha vindo de lá? E ela não contou? A gente pode confiar nela? É perceptível o desânimo do Kim. Ele não acredita que a ilha vai nos dar alguma resposta. E pra falar a verdade, eu também não tenho muitas esperanças. Talvez isso possa ser uma armadilha, não sabemos. Só que é o único caminho que a gente tem pra seguir. Nós temos que ir pra essa ilha. Quem se questiona como a gente vai pra essa ilha se a gente não tem um barco. E eu digo que a Liliane, a moradora da vila, tem um barco. E ela pode ajudar a gente nisso. A gente fala pra Liliane sobre o caso e que a gente precisa chegar na ilha e ela empresta o barco pra gente. A gente pode estar indo pra uma grande armadilha agora. Mas pelo menos eu sinto que nessa ilha a gente vai encontrar alguma resposta. Vamos nessa, Kim. O fim desse caso tá chegando. É impressionante como tudo mudou em apenas 2 dias.
A nossa maior suspeita do assassinato se matou na nossa frente. E logo depois disso, a gente participa de um tiroteio que basicamente só restou eu e o Kim. Não tem ninguém mais pra interrogar, não tem ninguém mais pra suspeitar. E agora a gente tá indo pra uma ilha que talvez não tenha nada. Ou pior, a morte pode estar esperando a gente lá. Mesmo assim, a gente se agarra na única possibilidade de resolvermos esse crime. Só sobrou essa alternativa. A gente não tem mais nada, começamos do zero novamente. É como se a gente estivesse tentando tirar o corpo da árvore de novo. A sensação de impotência é inexplicável. Será que tudo que a gente fez aqui foi à toa? Todas essas pessoas morreram à toa? Eu só espero que a gente encontre uma resposta nessa maldita ilha. E eu não aguento mais isso. Eu tô vivendo um inferno. Eu nem lembro ao certo quem eu sou. Quando tudo isso acabar, e se acabar, pra onde eu vou? O departamento da polícia parece que me odeia. Eu tomei um tiro, ninguém veio me ver. E a mulher que me amava me odeia. O que eu fiz de tão ruim pra ela? O que eu fiz de ruim pra todo mundo? Por que eu tô nessa situação? A única pessoa que parece se importar comigo, eu conheci há 6 dias atrás. Isso pode ser considerado uma amizade? Eu nem me lembro mais o que é isso. E eu já tive uma amizade? Parece que não, senão eu não me sentiria tão sozinho o tempo todo. Essa cidade também, ela só faz piorar tudo. Como pode existir tanto problema em um único lugar? Em uma semana tem um homem de pendurado, enforcado, numa árvore atrás de um hotel e ninguém faz nada sobre isso. Ele fica lá durante uma semana e ninguém faz nada. O sindicato controla essa cidade completamente. O Evra faz a vida das pessoas aqui um inferno. E a Joyce, que é a pessoa mandada para resolver tudo isso, contrata 3 mercenários e faz uma guerra no meio da cidade. Esse lugar é completamente doente. As pessoas aqui estão doentes. Tem crianças usando drogas. Esse caso de enforcamento é só mais um erro aqui na cidade de Martinez. E nós somos os responsáveis por consertar esse erro. E a gente vai conseguir fazer isso. Depois de algum tempo, a gente chega na ilha. E a princípio tá vazia. E nessa ilha tem um forte, que provavelmente foi utilizado na guerra, durante a Revolução. Só que ao entrar nesse forte, a gente percebe que tem pertences de alguma pessoa aqui. E esses pertences não parecem ser da época da guerra, porque tem louças na pia, usadas recentemente. Não só as louças, como a cama também. O lençol foi recentemente lavado. Dá pra sentir um cheirinho bom vindo dele. E o forte tem acesso para 3 áreas. Uma é de onde a gente veio, do pier. A segunda porta tá trancada. E a terceira dá para a área externa. E a gente vai lá para ver o que tem mais nessa ilha. Eu e o Kim passamos algum tempo andando pelo litoral, tentando achar onde pode ter sido a localização de onde o assassino fez o disparo no Lely, só que a gente não encontrou nada. Porém, quando a gente voltava para dentro do forte, encontramos um caminho pela direita, que dava para uma espécie de segundo andar. E esse lugar do forte parece ter sido usado como uma escotilha de atirador de elite durante a guerra na Revolução. E olhando através dessa escotilha, a gente consegue ver o prédio que tem os apartamentos do lado do hotel. À direita a gente consegue ver o comércio que fica do lado do hotel. E bem no meio a gente consegue ver o hotel. O terraço do quarto da Classie. E para ser mais específico, lá dentro do quarto da Classie. Eu falo com o Kim que com um par de binóculos a gente conseguiria enxergar tudo o que se passa lá dentro daquele quarto. E o Kim monta aqui a cena do crime. O atirador de elite estava aqui, enxergando o quarto inteiro, com a mira do rifle. Talvez o atirador possa estar aqui na ilha ainda, e ele fala pra gente se apressar, não podemos perder tempo.
Voltando pro forte, a gente consegue abrir a porta que estava trancada usando um gerador e um painel de controle que ali estavam. E essa porta também dá para a área externa. Se o possível atirador ainda tá aqui na ilha, com certeza lá fora, atrás dessa porta. Uma ansiedade toma conta de mim e do Kim, a gente fica até arrepiado por causa disso. E o tenente fala para eu seguir na frente. Se a gente não achar nada aqui, tudo isso foi em vão. Chegando aqui fora, a primeira coisa que eu percebo são as flores brancas no chão. As mesmas que estavam no terraço da Classi, o lírio do vale. E mais à frente, a gente encontra ele, segurando uma arma, bem tranquilo, sentado na frente de uma fogueira. O homem responsável por tudo isso. O homem que matou o Lely. Eu mando esse homem abaixar esse rifle e o tenente puxa a pistola do coldre. Porém, ele se recusa e diz que somente quando o inimigo de patente correspondente à dele chegar, que ele vai abaixar a arma. Então pode abaixar sua arma. Meu nome é Harry Dubois e eu sou um tenente duplo e efreitor. Ele abaixa a arma e fala que ela não servia pra nada mesmo, ele usava como bengala. Tá até sem balas. Eu pego a arma e guardo, porque essa pode ser a arma do crime. Quando ele solta a arma, dá pra perceber que as habilidades motoras dele já estão afetadas. O braço dele tá tremendo bastante. Pode ser por causa da idade. Ele se identifica e fala que é o Josef Lilianovich Dross, comissário político da 114ª Divisão Antiaérea do 4º Exército da Comuna de Revachol. Ele é um desertor, um guerrilheiro e um prisioneiro de guerra. Ele conta que esteve nessa ilha por 43 anos. Durante todo esse tempo, ele ficou se escondendo, pescando e esperando. Esperando pelo retorno dela, da Revolução. Ele fala que a humanidade teve a oportunidade perfeita para fazer a revolução da classe trabalhadora. E essa oportunidade não vai voltar mais. Ele vai esperar para sempre. E durante todo esse tempo, ele se escondia em abrigos subterrâneos. Ele vinha dessa ilha e voltava para Martinez, usando o subsolo. Eu pergunto sobre as armas que eu encontrei, aquelas que eu usei para acusar Ruby, e ele diz que são dele. Aquele era um dos seus esconderijos. Eu pergunto para ele por que ele desertou da unidade que ele fazia parte. E para quem não sabe, desertor é uma pessoa que abandonou o serviço militar sem autorização. Ele fala que foi em um momento que ele teve um lapso de fé, quando ele quase desacreditou da ideologia dele. E isso foi durante uma guerra que teve aqui em Revachol, há 44 anos atrás. Ele via o poder do capital internacional derrubando a cidade de Revachol. Bombas caíam e transformavam as casas em fantasmas. E vendo que a cidade caía na sua frente, e percebendo que o comunismo ia cair também, ele ficou com muito medo e fugiu. E ele viu o lugar onde ele estava, e de onde ele tinha acabado de fugir, sendo destruído. E olhando o medo no rosto das pessoas que ele amava, ele percebeu que a burguesia não é humana. E ele tá atormentado com isso até hoje, tanto que ele tá escondido aqui há 43 anos. Ele sobrevive aqui nessa ilha roubando as pessoas lá em Martinez. Sua saúde também tá horrível, ele vomita sangue e também defeca sangue. O Kim fala que a polícia pode ajudar ele dando assistência médica, só que ele nega, ele fala que precisa morrer. A polícia não é o hospital, a polícia é uma organização que é feita pra matar. Pra ele é melhor ficar aqui sozinho do que ficar com os traidores que estão em Martinez, as pessoas que se renderam ao sistema. Só que ele se diz tão contra a violência, tão contra matar pessoas, porque ele tá usando essa arma. E ele fala que usa essa arma para assassinar pessoas. Afinal de contas, é uma arma. O Kim pergunta se ele usou essa arma durante ou depois da guerra, e ele fala que a guerra de classes nunca acaba. Então foi você que matou o mercenário lá no hotel? E ele pergunta, quem? Só que ele me escutou muito bem. Ele só quer me escutar falar de novo que conseguiu matar o mercenário. Ele pergunta, aquele verme lá? Só que ele não vai assumir o crime. Ele fala que não colabora com assassinos e pederastas do regime liberal, se referindo a gente. Como você explica pra gente os lírios do vale que eu encontrei lá no terraço da Classi? O único lugar que eu vi essa flor, além de lá, foi aqui. Classi. Esse nome é familiar pra você? Ela teve relações íntimas com a vítima na hora do crime. E quando eu falo vítima, ele tenta esboçar uma reação feliz, só que o corpo dele não consegue.
O Kim também pede pro senhor mostrar a sola das botas, para ver se bate com as pegadas encontradas lá no terraço. E o tamanho bate, mas o modelo não. Só que ele facilmente pode ter trocado de bota. Isso não impede das pegadas serem dele mesmo. Além disso, eu e o Kim estamos muito convencidos que essa é a arma do crime. E eu anoto isso no registro do assassinato. E ao falar isso, ao falar a palavra assassinato, o senhor faz um questionamento para mim. Você pelo menos sabe quem ele era? Sim, sei. Ele era um assassino. Mas mesmo assim, ele ainda estava sob proteção da lei. Ele começa a xingar a gente e pergunta onde a gente esteve esse tempo todo. Enquanto tinha pessoas na rua sofrendo, a polícia não fazia nada. Mas quando esse bosta morre, aí sim que a gente vem investigar. E ele começa a ficar com muita raiva. Dá pra ver que ele tá bastante abalado. Ele começa a tremer muito, começa até a chorar. E num ato de desespero, ele inicia o relato sobre a noite do crime. Ele conseguia ver os dois daqui, o Lely e a Classie. Ele se sentia junto com eles, como se ele estivesse naquele momento. Até que ele puxou o gatilho da arma e voou pelo ar, até pousar na boca dele, do Lely. Ele achava que não tinha mais capacidade de dar um tiro desse. Ele viu o Lely lá, ajoelhado, morto. Foi um momento muito feliz para ele. Depois disso, ele foi dormir. Ele sabia que os fascistas iam vingar os amigos dele. O Kim pergunta se ele tem consciência que está confessando o assassinato, e ele diz que sim. Mas por que ele estava observando os dois naquela noite? Ele fala que sempre fica observando pela mira do rifle. E se tem algo que ele não gosta, puxa o gatilho. E o motivo dessa vez? Ele não gostou de ver o mercenário se divertindo com a Classie. Além disso, ele queria ver a Classie coberta de sangue, como uma forma de punição. Há tempos ele observava a Classie. Ele até descobriu que a Classie era uma espiã em fuga. Porém, ele sabia muitos detalhes da Classie para só observá-la de longe aqui da ilha. Não faz sentido. Como você sabe tantos detalhes sobre a Classie? Foi você que fez aquele buraco na parede, no quarto dela? E ele começa a descrever as coisas que ele observou. Ela usando drogas, se masturbando. Ele fez aquele buraco usando a ponta de uma faca. Também revela que colocou os lírios do vale lá no terraço em um dia que a Classie estava chorando. Um dia depois que ele matou o Lely. O motivo dessa morte é a loucura desse homem. Ele é tarado pela Classie e ficou com ciúme do Lely. Tem uma coisa que é mais surpreendente nesse homem. Como que depois de tanto tempo sozinho, comendo mal, vomitando sangue, ele ainda tá aparentemente bem. Será que ele tá usando algum tipo de droga com efeito analgésico? Mas rapidamente ele nega. E nitidamente ele tá com as habilidades motoras dele bem afetadas. Parece muito ser um efeito de droga, mas enfim, nós falamos que ele vai ser preso. Josef Lilianovich Droz, você está preso pelo assassinato de um mercenário aqui em Martinez. Ele entra em desespero, começa a ficar muito suado na testa. As pupilas dele dilatam, começam a ficar mais escuras. Ele treme bastante. O Kim estava prestes a levar ele para o barco. Só que eu estou escutando algo muito diferente aqui. Vocês também estão escutando? Um chiado, parecendo uma corda de violino. Alguns devem ter pensado que esse barulho era da música. Outros nem perceberam que esse som estava tocando. Mas acredite em mim, desde quando a gente chegou perto desse homem, esse chiado tá tocando. O Harry fica arrepiado. Ele começa a sentir as mesmas coisas que o homem sente. E no meio do mato, a gente consegue perceber algo se movendo. Parece um inseto gigante. O que a Alina falava sempre foi verdade. O Morrow nunca procurou à toa. Tem um Phasmídio na nossa frente. E o que mais me surpreende é que o senhor não consegue enxergar o Phasmídio. Eu pergunto pro Kim se ele também consegue ver, ou se eu que tô ficando louco, mas ele me acalma e fala que também tá vendo o Phasmídio. A gente se aproxima dele e dá pra perceber que ele tá espumando, uma espuma branca, meio amarelada. Eu até tento conversar com ele, pergunto o que ele tá fazendo aqui, mas ele não me entende. Eu peço então por Kim tirar uma foto, pra provar que esse bicho realmente existe, e assim ele faz. Acho que essa é a melhor foto que eu já vi. A gente tem uma foto com uma espécie que ninguém nunca registrou. Eu toco na criatura e sinto que ela é extremamente leve, só que isso faz ela ir embora. E ela vai muito rapidamente, inclusive caminha sobre as águas.
Nunca mais vamos ver essa criatura de novo. E ali, exatamente onde o Phasmídio estava, foram deixados alguns objetos, pelo próprio Phasmídio. E são a máscara do enforcado e a mira utilizada pelo desertor. E depois que o Phasmídio foi embora, o homem entrou em colapso. Ele não conseguia mais responder nossas perguntas, começou a tremer muito. Os olhos ficaram arregalados, como se ele tivesse consumido uma substância horrível. Ele não reage a mais nada. A impressão que fica é que o Phasmídio mantinha ele vivo de alguma forma. Ainda bem que a gente conseguiu tirar a foto dele, mas nosso trabalho aqui acabou. A gente já encontrou o responsável pela morte. Agora a gente tem que voltar para Martinez e pedir ajuda para a gente conseguir tirar o desertor daqui. A gente desembarca na costa e a Liliane não tá mais lá, e nem a senhora sentada no centro da vila. Só que a polícia tá esperando a gente. O primeiro deles me vê e fala que eu tô com uma cara de morto. E ele revela que era meu parceiro antigamente. O nome dele é Jean Vicmer. O Kim se apresenta e fala que a gente estava na nossa missão, lá na ilha. As nossas investigações apontavam pra lá. E a gente vai precisar de ajuda agora. A mulher que tá com eles falou que eles vieram pra me ajudar. Só que pela raiva que o Jean tá sentindo, eu percebo que essa ajuda não é muito boa. Eu pergunto pra eles aonde eles estiveram esse tempo todo. E o Jean fala que eu neguei a ajuda, que eu era um detetive deus e tinha que fazer aquilo sozinho. Então vocês me deixaram enfrentar uns mercenários e uma gangue sozinho só pra me dar uma lição de moral? O Jean mandou me fuder e disse que não tinha como saber que aquilo aconteceria. Quando eles chegaram a primeira vez, eles falaram que eu tava quebrando as coisas e tava dentro do abismo. Então eles foram embora. Mas isso não faz sentido nenhum, eu não me lembro de nada disso. Um dos homens faz um diagnóstico de mim, as minhas funções motoras estão bem, mas a minha memória tá completamente afetada. É nítido que eu não reconheço ninguém. E eles me questionam por que eu perdi minha memória. E eu falo que algo muito triste aconteceu comigo e meu corpo usou isso como um mecanismo de defesa para eu esquecer tudo. E o Jean fala que isso é impossível de ter acontecido, que ou eu tô mentindo ou tô ficando maluco. E a mulher interrompe, ela fala que eu já apaguei antes, em 2 situações, em 2 casos muito traumáticos. Só que eu apaguei depois de consumir muito álcool. E depois de questionarem sobre a minha memória, o Jean pergunta sobre como eu consegui colocar meu carro dentro da água. Eu falo que eu não sei o que eu tava fazendo, eu tava fora de mim mesmo. E o Jean me esculacha, ele fala que todo mundo da rua viu eu fazendo isso e que agora aquele carro vai virar um ponto de referência. E ele me agradece por ter fudido a reputação da polícia e ter destruído 45 mil reais. Ele me pergunta do distintivo também, só que esse eu encontrei. E fala da arma também, só que eu não encontrei. Essa arma da Ruby não era minha. Ele também joga na minha cara que uma suspeita de outro crime também escapou. A Classie. E ele também me xinga pelo meu mau desempenho contra os mercenários, que 9 pessoas foram baleadas. Só que no meio de toda essa discussão, o Kim interrompe e fala que eu fiz tudo o que pude, que nós fizemos tudo o que pudemos. Eu fiz isso com um alto risco para minha vida. A gente interrompeu uma execução, não uma negociação. A perda de vidas foi mínima comparado com o que poderia ter sido. O Jean agradece pelo comentário e parece que agora ele entendeu a gravidade da situação. E também pergunta pro Kim qual a opinião dele sobre mim. E ele fala toda a verdade. Eu bebi durante a investigação, perdi meu distintivo, também perdi minha arma, derrubei o carro no oceano. Também fala sobre meus comentários frequentes sobre querer tirar minha vida, que aquilo não é apropriado para um policial. Porém, apesar disso tudo, eu sou um dos melhores detetives que o Kim já viu. Eu tenho uma habilidade incrível de convencer seres humanos a me contarem tudo. Eu sou ótimo em interrogatórios. Além disso, eu sou furiosamente motivado. Eu não paro um momento sequer de perseguir as pistas. E no final disso tudo, ainda conseguimos resolver o caso. Nós temos a confissão, a arma do crime e o culpado na ilha. Um homem que ficou escondido por quase 50 anos e que provavelmente cometeu outros homicídios. Aliás, ele também descobriu uma nova espécie, um inseto enorme, um Phasmídio, e a foto tá aqui para provar. E eu revelo que o Phasmídio foi responsável pela degradação mental do assassino. Tudo isso tá conectado com o caso, e eles ficam chocados com a nossa descoberta. Então o que vocês me dizem?
Vão querer o Maioral de volta? O Jean fala que não, só que ele não tem escolha. Eu resolvi o assassinato e descobri uma nova espécie. Antes de irmos embora, eu falo pra eles que a Lina e o Morrow precisam ficar sabendo sobre o Phasmidio, já que eles são os responsáveis por me fazer acreditar nisso. E o Kim me assegura que a gente vai encontrar eles um dia pra contar toda essa história. E depois disso, eu convido o Kim pra ser meu parceiro no Distrito 41. E ele aceita o convite e fica muito feliz. E logo após ele aceitar, a gente caminha juntos em direção ao carro que vai nos levar direto pro Distrito 41, onde a gente vai começar a trabalhar junto, ou melhor, continuar o que se iniciou aqui, sem querer. Ainda temos que fazer um relatório inteiro sobre esse caso e comunicar sobre a descoberta da nova espécie. A gente também fez muito mais que só resolver esse caso. A gente fundou um clube noturno numa igreja, a gente resolveu outro assassinato no pier. Descobrimos sobre o passado do Harry, por que ele perdeu a memória, por que ele bebe tanto álcool, por que ele usa drogas, por que ele é desse jeito que ele é. E tudo isso nessa cidade que é cheia de problemas, eu já falei antes. Essa foi só a primeira investigação do Harry e do Kim juntos. Vão ter muitas pela frente ainda. E esse, pessoal, é o fim da nossa história. É o fim de Disco Elysium. E de coração, se alguém assistiu esse vídeo até o final, eu espero muito que você tenha gostado e que essa tenha sido uma experiência boa pra você, porque foi uma excelente experiência pra mim. Tomara que eu tenha conseguido passar o que eu senti dentro desse jogo. Foram mais de 4 meses produzindo esse vídeo e eu posso falar com tranquilidade que já valeu a pena. De novo, muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.